Salve, salve, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Começando mais aqui um episódio do Papo Mil Grau. Quero agradecer a todas as pessoas que acompanham, as pessoas que mandam mensagem de incentivo. Muito obrigado. Já se inscreva no canal quem não for inscrito, já deixa o seu like, ativa o sininho de notificação. Hoje eu tenho um convidado de honra, um convidado muito especial. Um cara que eu já conheci de vista, mas que eu pude conhecer de perto no tempo das campanhas políticas. Um cara que eu posso dizer que virou da família. Um cara que me inspira muita gente. Não à toa ele é um pastor, ele pastoreia as pessoas. Hoje eu tenho a honra de receber o pastor Wayne. Pastor, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Seja muito bem-vindo aqui ao meu humilde estúdio. E é uma honra receber você aqui. Ronaldo, é um prazer, cara, estar aqui. É um prazer poder participar dessa nova etapa, dessa nova jornada que você está começando agora. E é uma honra poder bater esse papo, conversar e contar um pouco a respeito da nossa história, da nossa vida, do ministério, do trabalho, da vida do cotidiano, né? E estar podendo levar um pouco de alegria, de paz, de entretenimento para as pessoas da nossa cidade. É sempre um prazer, é sempre um privilégio. Então eu estou muito feliz e de já os meus votos são que esse projeto só cresça, prospere cada vez mais e que venha trazer uma nova perspectiva para a nossa cidade, mostrar que apesar da gente morar numa cidade do interior, a gente pode produzir um conteúdo de qualidade que vai alcançar a nossa cidade, a nossa região e todo lugar, né? Tá na internet, vai para todo lugar. Vai para tudo enquanto é canto do mundo. Pois é. Pastor, já vamos começar falando sobre como que foi o começo do seu ministério. Foi difícil? Como que foi lá no começo? Cara, Naldo, assim, deixa eu ver como é que eu posso explicar, falar do início sem ser muito demorado também. Eu não tinha pretensão para o ministério. Certo. Né? Eu não tinha aquela pretensão desde criança. Eu sempre fui criado na igreja ali, novinho. Os meus pais nem eram da igreja e não tinha um cargo, não tinha um cargo, não eram da igreja e tal. O meu pai, ele é polícia, né? E é verdade, se fosse pela tendência era para você seguir a carreira militar, né? Carreira militar, que era o sonho dele, do meu avô, dos meus tios, todos militares. E eu não tinha essa vocação, eu não tinha esse sonho para ser pastor, né? E eu comecei a ir para a igreja por intermédio da minha tia. Ela me levava para a igreja, a gente ia para a Assembleia de Deus, era do Cordeirinho de Jesus, né? Aquela casa da criançada ali. E eu comecei a ir, a minha mãe começou a visitar uma igreja, que é a Igreja do Evangelho Quadrangular, e ela começou a ir. Quando a minha mãe começou a ir, começou a visitar, a frequentar, ela decidiu ser assídua na igreja, aceitou Jesus ali, e eu comecei a ir com ela para essa igreja, criança ainda, eu lembro que bem molecote, comecei a ir com ela para a igreja. Então eu cresci dentro desse contexto, né? Pastor, dentro do contexto da igreja. Mas eu tenho certeza que os teus pais, teus avós, a tua mãe, eu acho que eles tinham a expectativa de que tu ia virar um militar, né? Já logo pelo teu poste, que eu acho que tu já era um menino grande. Sim, o meu pai sempre desenvolvido. Você mede quanto, pastor? 1,94 m, 96. Pois olha aí, já tinha. Eu acho que eles já pensavam assim, vai ser um militar. Pois é. Então, assim, era a vontade deles, né? Não era muito a minha também, né? Não era muito a minha. Então eu cresci nesse ambiente da igreja, indo com a minha mãe para a igreja e tal. Eu sempre fui envolvido no grupo de jovens, de adolescentes ali. Eu sempre participei. Só que assim, eu sempre gostei da música, né? E chegou um pastor na igreja do bairro que eu congregava, pastor Renil, hoje está na glória, está com o Senhor. E ele tinha 3 filhos músicos. Um tecladista, um baixista e um baterista. Uma banda. Aí eu me apaixonei pela bateria. Certo. Aí eu comecei a observar, comecei a andar junto e eu comecei a despertar, né? Interesse pela música. Pela música e tal, e comecei a aprender ali observando bateria. Então, o meu envolvimento na igreja foi desde cedo. Certo. Né? Sempre me envolvi ali desde cedo. Mas era aquele moleque, tipo, da igreja, mas moleque da rua também, entendeu? Eu tinha minhas amizades da rua, eu andava com os caras da rua. Como que era o Wayne Ramos lá na infância pra adolescência lá? Era muito assim, danado? Eu era muito danado.
Muito danado mesmo. Dei muito trabalho, fui muito pra secretaria, vivi arrumando briga, confusão. Né? Pra te ver o nível, do lado da igreja tinha um terreno, e esse terreno do lado da igreja pertencia à igreja, e a gente jogava bola ali toda tarde. Eu fui expulso da bola da igreja várias vezes. O pastor me proibia de jogar, me deixava ali, ó, tu não vai jogar, vai passar um mês sem jogar. Porque ia gente lá que não era da igreja jogar com a gente, e eu arrumava confusão, eu brigava. Então, eu era meio complicado assim. Cresci nesse ambiente da igreja, certo. Jovem, congresso, mas também envolvido com as coisas da rua, da galera. E eu fui crescendo nesse ambiente. E um dia transicionou de pastor, né? O pastor que assumiu a igreja onde eu congregava, no bairro que eu congregava em Castanhal, no Fonte Boa, é o pastor Alves, que hoje é meu sogro. Certo. E quando ele assumiu lá, aí eu comecei a me envolver mais ainda na igreja, né? Fui me envolvendo mais ainda. Despertou uma vocação que eu não sabia que tinha. Eu comecei. Nessa época? Eu acho que eu tinha uns 14. Tinha uns 14 anos. Aí eu comecei a cantar. Pastor, mas nessa época você já estava de olho na filha do pastor? Não? Tá, já tava. Eu tava de olho na filha do pastor desde o dia que ele assumiu a igreja. Foi. Porque quando disseram, ó, vai chegar um pastor novo aí na igreja e ele tem 3 filhas. Aí eu disse, uma dessas filhas é minha, entendeu? Eu já tava de olho desde sempre, e ela sabe disso. E eu comecei a me envolver mais na igreja, comecei a ir mais, aí comecei a cantar, coisa que eu não fazia, né? Comecei a cantar e tal. E passado alguns meses, um pastor que é tio da minha esposa, ele foi visitar a igreja. E numa oração, ele disse assim, olha, Deus está me mostrando um cajado muito grande na frente desse jovem aí. E eu tava de olho fechado. E disse, esse jovem que tá aí do teu lado. Aí me sacudiram assim, né? E disse, olha, Deus me mostra um cajado maior do que você na tua frente. Aí eu fiquei cajado, mas não entendia muito, moleque na igreja, né? Não entendi muito. Mas aí ele me deu essa palavra. Aí o tempo foi passando. Anos depois, eu encontrei ele de novo e ele me disse a mesma palavra, só que ele disse assim, o cajado está florescendo. Aí eu disse, cara, não entendi. Mas o tempo foi passando e eu fui me envolvendo cada vez mais na igreja. Fui me envolvendo cada vez mais. Comecei a liderar células, né? Que a gente chama de células, os grupos pequenos. Né? Comecei a liderar uma célula e tal no meu bairro. E me envolvendo mais tocando na igreja, cantando também. E o tempo foi passando e foi sendo progressivo, né? Foi acontecendo. Falando em cantar, quem foram os teus influências, assim? O que você gostava de cantar, que se inspirava? Cara, eu sempre cantei muito música congregacional, né? Música de igreja, assim, música de louvor de igreja, mas eu sempre escutei de tudo. Tudo, quando eu morava no Pará, eu escutava do calypso ao rock, né? Então eu escutava do calypso ao rock. Eu sempre gostei muito de Oficina G3, Cate Barneia, Catedral. Eu escutava algumas coisas, Keber Lucas, né? Sempre tive essa influência musical assim, muito abrangente, né? Eu sempre escutei um pouco de tudo. E eu fui me envolvendo cada vez mais na igreja, me envolvendo, e foi acontecendo naturalmente. Mas ainda assim eu não tinha pretensão de ser pastor, né? Nesse meio fim, assim, nesse meio termo, na verdade, eu ia na escola, mas eu não era muito bem na escola. E eu sempre fui andando para descobrir, eu tinha algo para mim, eu nunca tive aquela vontade de trabalhar para os outros, né? Trabalhar para as pessoas. Eu sempre queria dizer, pô, quando for para trabalhar, eu vou trabalhar para mim. E eu comecei a empreender cedo. Eu tinha feito um curso de computação avançada, que nesse curso tinha o curso de CorelDRAW. Certo, foi aí que entrou o design na minha vida, né? Na escola, eu sempre fui o cara que todo mundo procurava para fazer a capa de trabalho. Quando o cara fazia a capa de trabalho, eu fazia as capas de trabalho na mão. Então eu era esse cara que procuravam para fazer as capas. E quando apareceu, eu conheci esse programa dentro do curso, eu nem sabia que ia ter ele, eu fiquei assim, epa, dá para mim colocar a ideia que eu tenho na cabeça e eu coloco na mão, e às vezes na mão não consigo ir tanto, além, dá para mim colocar aqui.
foi quando despertou e eu comecei a enveredar por esse lado. Né? Ainda novo, eu comecei uma gráfica rápida no meu bairro, tinha uma gráficazinha rápida, fazia trabalhos de impressão, convite, cartaz, esse tipo de coisa. E eu fui enveredando por esse caminho e me especializando. Aí foi quando eu conheci o Photoshop e tal, e o Photoshop eu queria muito fazer, aí abri uma turma de um curso, eu comecei a fazer esse curso e com uma semana que a aula tinha começado, fecharam a escola. Aí eu fiquei só com aquele boom do programa na minha cabeça, que me despertou, mas não tinha mais, só o chama. E isso, 16 anos mais ou menos, eu tinha uns 16 anos, isso já que faz uns quase 20 anos, né? Tenho 33 anos já, certo. Então eu tenho uns 15 anos aí ou mais. E nessa época, tipo, não tinha os recursos que a gente tem hoje tão acessível, né? Aí eu fui aprender na tora, na raça mesmo, vendo vídeo do YouTube, tutorial em inglês. YouTube, né? Fui pro YouTube ver vídeo da gringa em inglês porque não tinha nenhum material português assim produzido. Hoje tem muito material hoje. Hoje tem muito vasto. Hoje o cara tem como aprender a desenvolver no programa. Se ele tiver uma vocaçãozinha mínima, ele consegue evoluir com estudo no YouTube, gratuito, né? É verdade, só que eu particularmente acho muito chato as aulas online. Eu prefiro a presencial mesmo. Mas tem gente que gosta, né? Mas tem que ser um filtro muito grande para te achar uma aula bacana. Uma aula boa, porque não é toda aula que é boa, não. Sim. Pegar um cursinho que não seja bom, você vai só perder tempo. Aí eu comecei assim, procurando aula em inglês, tanto que eu acostumei, tanto que o meu Photoshop que eu uso até hoje é em inglês. Se eu boto em português, eu perco a referência, porque muda, né? Por causa da ordem alfabética, muda. Então daí o design entrou na minha vida e tal, e eu queria seguir essa carreira. O meu pai diz assim que eu tentei de tudo, né? Fui pro design, fotografia, fui para todos esses caminhos, mas nunca tinha pensado em seguir nem carreira militar e nem ser pastor, porque na minha família, de linha assim direta, pai, tio, bem próximo assim, no meu contexto que eu vivia, não tinha pastores, né? Mas aí foi acontecendo progressivamente. E eu acho que a gente ainda está falando de como entrou no ministério, né? E daí foi acontecendo, eu recebi palavras e as palavras foram cumprindo. Aí depois já envolvido mesmo na igreja, liderando jovens, coordenando jovens e tal, eu comecei a fazer um curso de teologia, teologia pastoral. Aí eu comecei a fazer esse curso de teologia e a instituição que eu fazia parte, que era a Igreja do Evangelho Quadrangular, eles tinham um curso de teologia pastoral que durava um ano e meio, mais ou menos assim. E no final, com a indicação do meu pastor, eu poderia ser apresentado ao ministério, né? Em outubro de 2012, eu fui consagrado ao ministério pastoral pela Igreja do Evangelho Quadrangular em Belém. 2012. Foi quando me consagraram mesmo. E como foi, pastor? Lá no dia, você lembra como foi? Cara, foi pastor. Foi. Pastor. Naquele dia foi algo muito emocionante, assim, porque era uma convenção de pastores da Igreja do Evangelho Quadrangular no estado do Pará. E a Igreja Quadrangular no Pará, ela é enorme. São mais de 3.000 templos. Então, assim, no dia que eu fui apresentado, tinha mais de 500 pastores sendo apresentados também, pessoas sendo apresentadas como pastor, né? Então foi uma emoção muito, muito, muito forte, assim, aquela sensação de você estar sendo reconhecido perante a igreja, né? Sendo reconhecido perante a igreja, e ali é a imposição de mão da sua liderança te impulsionando e te validando para o ministério, né? A gente vive assim, um tempo complicado, que tem os denominados e tem os autodenominados, né? Verdade. Então eu tenho o privilégio e até um certo orgulho, não da forma pejorativa, dizer assim, eu fui denominado, alguém pôs a mão sobre mim e me denominou. O que a gente mais vê por aí é os que se autodenominam. Sim, sim. Mais simples, justamente. Mas então, foi aí que começou a minha jornada. E foi avançando. Foi assim, orgânico, sabe? Foi acontecendo. Certo. Quando eu me espantei, tinha acontecido. Era pastor, né? Já. Pastor, e aí depois como que surgiu a ideia de criar uma própria igreja, uma igreja sua? Cara, aí foi assim.
Em 2012, eu fui consagrado e o meu sogro pastoreia até hoje o campo de Capanema, no Pará, né? Capanema, sim. Isso. Então eu morei um tempo em Castanhal depois que ele foi embora e depois eu fui para lá, para Capanema. E em 2012, quando eu fui consagrado, eu cheguei no campo lá, onde eu já ajudava, já servia, já contribuía como liderança de jovens, junto com a minha esposa, células, já era envolvido. Quando eu fui consagrado, no campo não tinha uma igreja para que eu pudesse assumir, né? Então eu ficaria por ali como auxiliar dele. E eu fiquei auxiliando ele durante uns meses. Mas aconteceu de que, num período assim de mais ou menos um ano, foi para a igreja dele assim 3 pastores de lugares diferentes do Brasil. Uma era do Paraná, uma de São Paulo e outro da Bahia. 3 pastores diferentes que eu não conhecia. E eles foram fazer trabalhos lá na igreja, fazer campanha, cruzada, em épocas diferentes, né? Foram épocas diferentes. E isso por volta de 2011, esse período deles lá. E a primeira disse para mim assim, olha, Deus, ele vai te colocar entre a árvore e a estrada. Ela me deu essa palavra. Entre a árvore e a estrada. Aí ela foi embora, a vida continuou e tal. E passou um tempo, veio outro pastor, o pastor Roberto, o pastor Josimar da Bahia. Esse pastor foi também. E assim, depois de uma oração, eu ia voltando para a cadeira que eu estava sentado e disse, Grande, olha para cá. Aí eu virei, olhei para ele no meio do corredor assim, da igreja, ele disse para mim assim, Deus vai te colocar entre a árvore e a estrada. Aí eu disse, de novo? De novo, a mesma palavra. Mesma palavra. Gente diferente. Aí esse pastor, ele estava no hotel. E eu não tive assim como ter contato com ele depois para tentar descobrir, né? Ele me dar aquela palavra. E foi no último dia que ele ia estar na igreja. Então, como eu saía cedo para o trabalho, eu não tinha, trabalhava numa gráfica, não tinha como eu ter contato com ele. Passou um tempo, uns 6 meses depois, um pastor que já era conhecido, esse eu já conhecia, já era conhecido nosso, pastor do Paraná, Roberto Grumoski. Ele estava no hotel também, mas ele costumava almoçar e jantar em casa. Então ele foi jantar em casa nesse dia e no término do culto ele disse a mesma palavra para mim. Cara, Deus vai te colocar entre a árvore e a estrada. E foi 3 vezes. Aí eu disse, todo mundo escapou, mas ele não escapa, porque ele vai estar em casa. E eu, em casa, na mesa, eu perguntei para ele, assim, depois que eu terminar de comer, eu te digo. Aí terminou uma janta e disse, olha, eu vou te dizer. Deus vai te colocar entre a árvore e a estrada. O que é a árvore? A árvore é o tempo bom. É um tempo frutífero. Você está aqui, teve uma virada de chave para ti, porque eu passei em Capanema assim, 1 ano praticamente vivendo de bico, chegando numa cidade nova, que eu era de Castanhal, chegando numa cidade nova para começar a apresentar meu trabalho de fotógrafo, de envolver cliente, de fotógrafo e de design. E eu passei 1 ano assim, bem ruim mesmo. Mas de repente Deus virou a chave e um cara conseguiu o meu número, precisando de um design para a gráfica dele, e eu comecei a trabalhar na gráfica dele, comecei a fotografar na cidade. Foi uma virada de chave para mim, para minha esposa abriu uma oportunidade de emprego para ela coordenar uma escola de curso técnico. Então estava um tempo muito bom, uma árvore com frutos, né? Então a gente estava colhendo financeiramente coisas muito boas ali. E ele disse, o tempo da árvore é o tempo que você está vivendo, é um tempo bom, de frutos, né? De frutos. Mas aí Deus vai te colocar entre esse tempo bom e a estrada. Que é pro lugar para onde ele vai te levar. Aí ele disse assim, eu só te digo uma coisa, escolhe a estrada. Aí eu guardei aquilo para mim. O tempo passou, 2012, outubro de 2012 eu fui consagrado pastor em Belém, como eu disse agora há pouco. É isso que eu ia perguntar, pastor, já é a minha próxima pergunta, como é que você chegou aqui em Santa Luzia? Justamente, aí chegou ali em 2012, fui consagrado pastor, e quando eu fui consagrado, aí cheguei na igreja no campo do meu sogro, fiquei auxiliando ele por um tempo, esperando Deus mostrar qual era o lugar da estrada, para onde nós iríamos, né? Uhum. Eu, a minha esposa e a minha filha de 3 anos. Né? E outubro. Aí outubro é mês de o quê? De política, né? Mês de política. E 2012 era ano político. E a minha avó
que mora aqui em Santa Luzia, que é a dona Gessi, já foi vereadora de 2 mandatos aqui e ela tinha se candidatado nessa eleição de 2012. E a Tati, minha esposa, veio tirar o título aqui para votar na avó. Eu sempre votei aqui. Né? Santa Luzia sempre fez parte da minha vida. Eu morava em Castanhal, mas sempre passei 2 meses do ano aqui. Sempre vim aqui, né? Para votar e para passar férias e tal. Então, a minha esposa veio. E ela, a gente orando e botando na mão de Deus, e Deus tocou no coração dela que aqui seria o lugar. Então ela voltou para casa, né? Ela voltou para casa e tal. Isso tudo aconteceu nesse interlúdio aí da palavra do pastor e até o dia que eu fui apresentado, né? Então ela voltou para casa e em outubro de 2012, quando já estava batendo decidido assim por Deus, e a gente tinha já aceitado essa palavra que viríamos embora para cá, iniciar o ministério do zero, porque não tinha igreja quadrangular aqui, né? Chegamos aqui como quadrangular e não tinha igreja quadrangular. E a gente veio para cá para iniciar o ministério do zero. E a gente veio assim na dependência de Deus, porque o homem ele faz plano, né? A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quando teve a confirmação de que seria o lugar que a gente viria para cá, aí eu pedi demissão. Da gráfica. Pedi demissão da gráfica. Disse, eu vou me embora, eu vou precisar sair. O cara disse, Grande, não faz isso, cara. Chegando no final do ano, é uma época que a gráfica é muito aquecida, né? E eu disse, não, cara, realmente eu vou ter que ir, o tempo é agora e tal. E ele me liberou para vir. Aí eu não tinha fechado 1 ano de gráfica ainda. Então o seguro-desemprego, o cara ia receber 3 meses só, né? E eu calculei, não, dá para mim ir. E com seguro-desemprego eu fico 3 meses até o tempo que a igreja começa a engatinhar e tal. Eu sei que eu vim, os planos que eu fiz não deram certo. Eu sei que eu cheguei aqui em Santa Luzia já sem dinheiro. Cheguei já liso, com a cara e a coragem. Liso, eu e minha esposa e a minha filha de 3 anos. A gente morou uma temporada na casa da minha avó, assim, e a gente chegou bem nessa época da política. Dia 12, em outubro de 2012. Outubro de 2012, a gente chegou nessa época aqui. Foi a época que a gente chegou aqui e estamos aqui até hoje. Então aí começamos o trabalho nas casas como célula. Certo. E as células foram avançando para ser bem mais rápido, foram avançando, foram crescendo. Aí a avó disse assim, olha, tem uma garagem aqui de casa que dá para começar a fazer os cultos. Começamos a fazer os cultos na garagem da casa dela. Começou a crescer um pouco mais. E nesse intervalo ela foi construindo um ponto num terreno que ela tinha do lado para ser a igreja, né? Ela foi construindo esse ponto. E quando a gente passou para lá para o ponto, a igreja começou a cresceu bastante. E a gente estava lá no bairro Monte Dourado, né? E curiosamente a igreja não cresceu dentro do Monte Dourado, ela cresceu para o centro. Né? Ela cresceu para o centro da cidade. Então assim, a gente fazia aquele trabalho de vir no centro da cidade, buscar as pessoas, levar para o culto e depois devolvê-las de novo para suas casas. E a igreja foi crescendo dessa forma aqui. Pastor, você lembra como foi o primeiro culto da igreja? Cara, eu lembro. Lembro até quem estava lá. Né? Eu lembro quem estava lá, eu lembro tudo do primeiro culto. Eu lembro como foi a primeira célula. Eu passei 1 mês visitando as ruas do bairro Monte Dourado. E a célula era semanal e eu convidava as pessoas toda semana. E passou 4 semanas dando só eu, a minha esposa, a minha filha e a minha avó. 4 semanas. Aí eu zanguei e disse assim, quer saber, nessa semana eu não vou para esse lado do bairro, eu vou para o outro. E eu fui para o outro lado do bairro e não fui para o lado que eu tinha ido 4 semanas passando de casa em casa. Que era o Monte Dourado, né? Que é o Monte Dourado, isso. Isso. Aí, pro lado que eu fui visitar, não foi ninguém. E o lado que eu tinha deixado de ir foi que as pessoas foram. Lembraram, acho que 4 semanas eu passando lá, disse, acho que hoje é o dia daquele convite que aquele grandão fez, eu vou lá. Aí as pessoas começaram a ir. E com 1 mês e meio, assim, 2 meses de célula, a gente fez o primeiro culto no domingo. O primeiro culto deu umas 20 e poucas pessoas ali. Umas 20 e poucas pessoas, e aí daí foi crescendo. Chegou uma época da igreja que a gente estava muito cheio de adolescente.
Muito, mas era muito. Eu acho que tinha uma média de uns 80. E muitos da rua, daqui do centro da cidade, né? Então era uma época que tinha muito adolescente, era uma igreja bem jovem mesmo, com muito adolescente. Então era uma época que a gente estava iniciando, a gente tinha uma cabeça mais voltada para o jovem, né? Então a gente fazia muita coisa para atrair jovem. E deu certo no início, foi importante e tal, mas aí transicionou. Foi transicionando aos poucos, né? Foi transicionando aos poucos e essa jornada todinha como igreja quadrangular. E ficamos como igreja quadrangular aqui até 2016, como igreja quadrangular. E depois foram acontecendo algumas coisas na jornada que foram confirmando umas orações que eu tinha. Porque assim, quando Deus começou a colocar isso no meu coração, eu sempre soube, de alguma forma, que eu não ia ficar onde eu estava para sempre. Sabe? Que eu não ia ficar onde eu estava para sempre. E eu comecei a orar, comecei a colocar diante de Deus alguns descontentamentos que eu tinha. Algumas coisas que eu não concordava. E eu comecei a orar, apresentar para Deus e eu disse, olha, eu acho que é o tempo. Aí eu fui para a reunião de pastores e eu conversei com o meu pastor. Meu sogro, que era o presidente do campo que eu fazia parte. Ele era o presidente do campo. Eu disse pra ele do meu descontentamento com algumas coisas. Como que foi a reação dele, pastor, nessa época aí que... Cara, ele ficou assim, meio que assim... Pensando que não era verdade. Né? Pensando assim, não, acho que ele não vai ter coragem e tal. Acho que não vai sair, não. Porque é uma história dentro da igreja, né? Passei muitos anos nessa igreja. E amo a igreja quadrangular, porque foi minha base, foi onde eu cresci, onde eu aprendi... Grande parte do que eu sei foi lá. Tenho muitos amigos lá, amo a igreja. Sirvo essa igreja até hoje, porque até hoje eu vou pregar em Capanema e outros lugares da quadrangular que me chamam. Então, eu disse pra ele, ó, tô com alguns descontentamentos aqui. E eu tô achando que é um tempo de eu sair e acreditar naquilo que Deus tem colocado no meu coração. Posso errar? Posso. Posso estar colocando os pés pelas mãos? Posso. Mas eu creio no que Deus colocou no meu coração e eu vou avançar nisso aí. E eu disse para ele, né? Mas eu já tinha colocado no meu coração assim, se eu chegar, conversar com ele e tiver resistência da parte dele, da parte do meu pastor, da minha pastora, que são aqueles que são cobertura sobre a minha vida, se tiver resistência, eu não vou avançar nesse plano, vai esperar um pouco. Pastor, mas você não pensou que era arriscado sair de Pensei. Uma igreja que já tinha uma raiz, uma igreja que já é conhecida. Começar do zero, justamente. Você foi corajoso. Claro. É porque assim, eu acredito naquilo que Deus colocou no meu coração, né? Mas eu peguei e disse assim, cara, se eles botarem o pé e disseram, não sai, não é a hora, eu vou segurar. Em obediência a eles. Mas se eles me abençoarem, eu vou avançar em direção a isso e eu vou com vontade. E foi o que aconteceu. Eles me abençoaram e assim eles abençoaram e tal. Em 2016 eu ainda fui para a última convenção da igreja quadrangular e na quadrangular eles têm 3 níveis de hierarquia, né? É o obreiro credenciado, que é o pastor. Aí tem o aspirante e o ministro. Aí eu saí, nessa convenção ainda, 2016, eu ainda fui elevado a aspirante dentro da igreja quadrangular. E o próximo era você virar pastor, né? O próximo era ser ministro, né? Pastor já era, que é o obreiro credenciado, é o pastor. Aí o aspirante é o cara que aspira ao ministério, né? E a próxima seria ministro. Então, dentro da hierarquia, para o cara ser um dia um diretor de um campo, por exemplo, ele tem que já ser ministro da igreja. Então eu estava nessa ascensão aí, né? Tinha o meu sogro, que era alguém que poderia falar por mim, que poderia me indicar para um campo, para uma igreja maior. Só que eu não olhei para isso, eu nunca olhei para isso, na verdade. Eu sempre olhei para o que Deus colocou no meu coração, né? Aquilo que queimava no meu coração. Não foi fácil. Não foi. Imagino que né? Sido. Muitos anos aqui em Santa Luzia, 12, 13, 12, né? Cheguei 12, aí 13, 14, 15, 16. 4 anos como quadrangular,
E 4 anos assim de muitas lutas. Dias assim muito difíceis para mim, para minha casa, para minha família. Mas na jornada, Deus ele sempre disse, ó, vai porque vai ter um povo e vai ter gente para cuidar de você. E eu acreditei nisso e vim. Então a minha avó, Dona Gessi, foi alguém que abraçou o ministério desde o início. E muito do que a gente vive hoje é por causa dela. Ela acreditou desde o começo. Acreditou desde o começo. Ela não só acreditou, como ela ajudou, ela financiou. A primeira caixa que a gente teve foi ela que deu, né? Teve tudo isso desde o início. Então ela foi alguém que sempre ajudou, sempre acreditou e caminhou com a gente, né? Então a igreja começou a crescer, né? Aí eu lembro que tinha um rapaz que congregava com a gente que disse assim que a primeira vez que ele me viu, ele pensou que eu era um alagoanozão. Disse, esse alagoanozão aí que chegou agora na cidade, né? Me via andando numa caminhonete, andava numa Hilux, que era da avó, e me via andando na caminhonete pra cima e pra baixo e tal, levando gente pra ali, levando gente pra colar, grandão, né? Bonito, que eu sou bonito, isso é verdade. E ele disse, esse rapaz, esse alagoano aí é diferenciado, não sei o quê. Deve ter o dinheiro. Deve ter o dinheiro. Mas mal, o cara sabia que nem o dinheiro pra botar o combustível no carro que eu andava, às vezes eu não tinha. Era bom, então né? Passei muito tempo aqui num sufoco grande mesmo. Então, quando Deus disse que ia levantar pessoas para me ajudar, ele usou desde isso. Então, assim, a avó tinha esse carro, essa caminhonete, e ela disse, meu filho, está aqui à tua disposição. É você quem vai cuidar, é sua, você pode ficar à vontade. Então, assim, eu só usava o carro. A única coisa que eu colocava com muito esforço era o combustível. Porque Naldo, foram dias muito difíceis aqui. Eu imagino. Que eu tive que trabalhar, começar a fazer o meu nome assim, começar a fazer trabalhos gráficos, pegar placa, lona, para poder me virando, sabe? Pastor, nesses momentos difíceis, pensou em algum momento pensou em desistir? Pensei várias vezes em ir embora. Eu disse, cara, eu vou me embora, vou voltar para Capanema, vou voltar para estabilidade, né? Vou voltar para um lugar onde eu tenho base, suporte. E sempre que eu pensava em desistir, a minha esposa dizia assim, não, a gente não vai desistir não. Deus colocou o nosso coração, a gente vai ficar. Mas aí teve momentos que ela pensou em desistir. Quando ela queria desistir, eu dizia, não, a gente vai segurar e vamos ficar até o fim. Então assim, eu gosto de dizer assim, que tem coisas que só vivem milionário e missionário. Então, por exemplo, uma situação dessa de um carro, né? Só missionário para viver um negócio desse. Porque, por exemplo, eu não tinha dinheiro para botar o combustível do carro, mas Deus me deu um carro. E proveu tudo que eu precisava para aquele tempo ficar com aquele carro, porque aquele carro foi importante, chegou numa hora importante, foi a hora que a igreja começou a crescer para a cidade, era ele que eu usei mais de ano para ir buscar pessoas, para trazer para o Monte Dourado para o culto, depois levar para casa de novo, né? Então assim, quem vê, a gente diz assim, poxa, esse cara tem dinheiro, mas não, é provisão de Deus mesmo, que eu não tinha dinheiro nem para abastecer o carro. Se quebrasse alguma peça, irmão, foi 2 anos, 2 anos usando uma caminhonete que a avó comprou com 150 mil quilômetros rodados, a gente vendeu ela com 350 e poucos mil quilômetros rodados, eu rodei mais 150 mil quilômetros da caminhonete em 2 anos, rodando bem, a única coisa que a gente precisou trocar nela foi os pneus. Nunca deu um problema de nada. Tudo provisão de Deus, porque se desse problema eu não ia ter como consertar. Era a avó que ia ajeitar, né? Então Deus cuidou de tudo. Aí foi que a igreja foi crescendo, e pra gente mudar o assunto, falar aqui mais rápido, e a igreja foi crescendo pra cá, aí disse assim, agora vamos levar a igreja pra rua? Botar lá no centro. Então tu imagina, uma igreja lotada, mas com muitos jovens. Jovem não tem renda, né? Não. Se não tem renda, não tem dinheiro, não tem. É os pais. Não tem oferta, não tem dízimo. Então, o que a igreja arrecadava era muito pouco. Não dava, né, para manter um prédio ainda mais no centro da cidade. Um dia eu estou sentado ali na Avenida do Monte Dourado, em frente de casa. Aí o Joab, que é meu cunhado, que congrega comigo, o Joab chegou em casa assim, pastor, tem um ponto ali muito bom na avenida, do lado da prefeitura. Eu disse, na avenida, do lado da prefeitura, é bom mesmo. Eu disse, pastor, lá é bonito. Lá tinha um sucatão lá, mas o cara tá saindo. Vamos lá ver esse ponto? Eu disse, cara, vamos ver quem é o dono. Eu disse, o dono é o Jonas da Águia Motos. Eu vou pegar a chave com ele e a gente vai lá ver. Aí o Joab acertou com o Jonas e a gente foi ver o ponto. Aí chegamos no ponto,
para olhar. Ponto ao lado da prefeitura ali. Muito bom ponto. Grande assim, comprido, estreito, mas muito comprido, né? Precisava de alguns reparos, porque funcionava um sucatão lá, estrutura muito antiga, sujo, tinha umas prateleiras de ferro chumbada na parede. Precisava de um grau lá. Uma mini reforma. Né? É. Aí o Jonas disse, olha, tá aqui o ponto, pastor, e tal. Jonas, quanto é o aluguel do ponto? Disse, olha, o cara que tava aqui era R$1.000 que ele pagava. Porque é o ponto grande, estreito, mas grande, e ainda tinha uma casa no fundo. Aí eu disse, cara, R$1.000 não dá pra mim. Pastor, mas eu vou fazer pro senhor por 800. Eu disse, 800 também não dá pra mim. R$800 é muito dinheiro, não dá. Aí disse, pô, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer 1 ano pro senhor o aluguel de R$500. Aí eu disse assim, fechado. Só que ao mesmo tempo que eu disse pra ele fechado, eu fiquei pensando, como eu vou pagar esses 500, né? Aí o cara sabe que quando entra num ponto tem que dar o depósito, que chama, né? Tem que dar o depósito. Aí eu disse, Jonas, é o seguinte, beleza, tá fechado. Mas eu queria uns dias aí pra me te dar o dinheiro do depósito, porque eu não tenho, ainda vou ter que dar uma reforma aqui. Ele disse, não, tudo bem, mas a reforma é por sua conta. Eu disse, beleza. Vou fazer R$500 pro senhor ponto aí, mas toda e qualquer reforma que tiver, o senhor que se vira. Não, beleza. O senhor metia a cara, assim, com cara e coragem mesmo, fé. E no outro dia já tava com a chave, a gente foi pra lá limpar. Tinha passado um tempo sem ninguém, tinha crescido um mato, tava grande, o cara do sucatão deixou muitas peças lá. Sei que a gente marcou com os meninos da igreja e fomos pra lá arrumar. Sei que a gente tirou quase uma caçamba assim, de lixo lá de dentro, entulho, de peça velha, entulho. Aí ficou tudo limpinho, ponto. Agora vamos mexer na parede. Meti a espátula assim, pai. Saiu a banda da parede. Pai, saiu, sem brincadeira nenhuma, saiu caindo assim, uns 3, 4 metros assim, de reboco. Ficou só o tijolo limpo. Aí eu botei a mão na cabeça e disse assim, meu Deus. Eu sei que quando terminou tinha quase uma metade de uma caçamba de entulho lá na frente de novo. E o ponto estava todo quebrado, sem reboco numa boa parte. De onde a gente tirou as prateleiras que estavam enfiadas na parede, ficou uns buracos, que dava para ver o prédio da prefeitura do outro lado. E eu botei a mão na cabeça, eu disse, rapaz, era só uma reformazinha agora. Aí fui para casa no final da tarde, pensando como eu faria para fazer uma campanhazinha, para arrecadar um recurso, para levantar, para comprar tinta, cimento, para fazer o reboco. Aí o Joab disse assim, pastor, não se preocupe com o pedreiro, que o meu pai é pedreiro, e ele vai lá e vai fazer o reboco pra gente lá e tal. Agora a gente só tem que se preocupar com o material. Aí o Joab disse, eu vou pra casa, a gente vai ver, depois eu volto. Aí o Joab foi embora. Não deu uns 15 minutos que o Joab foi, ele voltou. Eu disse, que foi, Joab? Ele disse, pastor, eu falei com um amigo de um projeto, e ele deu pra gente um cheque de R$300. Aí ele disse, eu fui lá com esse meu amigo, o amigo em questão era o Jocílio, né? O Natim, que chama, o irmão Jocílio. E o Jocílio deu um cheque de R$300 pro Joab. E foi com esse cheque de R$300 que a gente começou a reforma. Comprar o material. Começou a comprar o material. Eu sei que a reforma todinha lá pro ponto deu quase R$1.000, deu 900 e um pouquinho. E a gente, com doação de pessoas que a gente nem conhecia, porque eu era relativamente novo na cidade, a gente conseguiu reformar o ponto e deixar num jeito, uma semana depois, para fazer o culto de inauguração. Só que nesse período eu não tinha pago ainda o depósito, né? E a gente fez um culto e a gente convidou várias pessoas, amigos da nossa igreja. Tinha muita gente, muito adolescente. Muita gente, convidamos algumas pessoas que a gente conhecia, pessoas de outras igrejas. Um amigo meu, o pastor Luiz de Cachoeiro do Piriá, veio e trouxe a igreja dele. O meu sogro veio fazer o culto de abertura e tal da igreja. Bom. E nesse culto, a gente contou a história do passo de fé que eu dei para entrar naquele ponto ali, a nossa realidade. E disse para aquelas pessoas, a gente deu isso aqui um passo de fé. E vocês vão ajudar a gente nesse propósito hoje. Então você que puder ajudar, contribua com generosidade, cada um, como diz o texto, cada um contribua segundo propôs no seu coração, nem por força, nem por violência. E Naldo, aí o pessoal se levantou e começou a ofertar.
O depósito era R$500. Tu sabe quanto entrou naquele culto? Quanto? R$520. O dinheiro certinho de pagar o depósito. Bom. E ali a gente começou, cara. Sou muito grato ao Jonas por tudo que ele fez naquele início grande no começo, pra gente. E não só fez naquele início, né? A gente ficou com o inquilino dele lá nesse ponto quase 5 anos. Foi. Quase 5 anos. E atrasamos aluguel várias vezes. Teve aquela época, assim, na cidade que o dinheiro ficou meio escasso, lembra? Lembro. Nessa época aí. Falando em Jonas, eu vou trazer ele aqui também. Já tinha falado pra ele também desse projeto já há muito tempo atrás. Cara sensacional. Trazer ele pra contar a história dele, que tem uma história bacana também. E nessa época, a gente passou um tempo, vários meses da igreja, o aluguel atrasado. E ele nunca cobrou. Mas nunca recebi uma ligação, uma cobrança dele, nem nada. Ainda hoje, ele é um cara que nos abençoa muito. Hoje, a igreja ainda está num ponto que é dele, né? Na rua João Teixeira ali, mas é dele o ponto. E a gente ficou um tempo lá. Foi quando a gente precisou sair do ponto e a gente estava congregando na construção da igreja mesmo. Nesse intermédio aí a gente já... eu acho que agora no papo aqui muito envolvido, eu acabei nem contando da transição, né? E em 2016 a gente recebeu a bênção para transicionar, né? E foi assim, Deus foi abrindo as portas de uma forma assim incrível para essa transição. Eu estava ali, a igreja era de lá da prefeitura e eu morava atrás. E eu tinha um Fiat Unozinho prata. Estava ali na porta de casa. E um cara passou e disse: quanto é o carro? Eu disse: não dá para vender não. Eu disse: rapaz, não dá para vender. Eu disse: tá não. Eu fiquei pensando, se fosse um dinheiro para me dar uma entrada no terreno da igreja, né? Tivesse um terreno em vista, eu venderia. No outro dia... A Pierense tinha feito loteamento e tinha terrenos bem ali, pertinho da avenida, de frente para onde a gente tinha a igreja, né? Próximo. Não precisava nem mudar. E bem próximo mesmo. Eu disse: rapaz, estava bom. Aí eu peguei e fui ver como era que funcionava, quanto era a entrada, como eram as parcelas e tal. E eu entrei com esse propósito no coração: rapaz, se aquele cara voltasse, eu não sei nem quem é aquele cara, mas se ele voltar para comprar o carro amanhã, eu vendo. E vou dar entrada nesse terreno. Aí foi quando, do nada, o cara apareceu lá em casa. E aí, vamos vender o carro ou não vamos? Rapaz, eu tô querendo esse carro. Aí eu disse pra ele assim: rapaz, bora. Disse: quanto é? Eu disse: é 12 mil. Ele disse assim: 12 eu não dou não, mas eu 10. dou 11. Aí eu disse: não, 11.500 eu vendo. Pronto. Aí disse assim: pois eu dou os 11.500. Aí eu disse: pô, pode ir lá buscar o dinheiro, ou então tá aqui a conta fora do depósito. Eu disse: não, já trouxe o dinheiro, foi aqui. Eu já tava com o dinheiro lá. O cara foi pra comprar. O cara já foi embora de lá com o meu carro e eu já saí de lá indo pra Pinheirense pra dar entrada no terreno. Aí eu dei a entrada no terreno, comprei o restante de material. Eu tinha um outro terreno que a minha avó tinha me dado e eu troquei todo em material pra construção. Aí a gente pulou pra dentro mesmo ali, trabalhando só os sábados. Voluntários, pedreiro da igreja, os membros ali, trabalhando só o sábado, voluntário, começamos a construir o prédio, né? Foi quando a gente precisou sair do ponto e a gente ficou congregando ali nesse prédio, na construção já. Onde é hoje a construção ali. Aí a gente ainda não concluiu ainda, vamos concluir esse ano, se Deus quiser. Aí o Jonas, aí foi quando virou o inverno, aí o Jonas ligou e disse: pastor, vocês estão congregando aonde agora no inverno? Eu disse: pai, a gente está na casa do irmão aqui, pertinho do terreno da igreja, na casa do Ciel, tá fazendo os cultos aqui. Ele disse: estou com um ponto que vagou bem aí pertinho, se o senhor quiser, você pode ficar lá no ponto até concluir o telhado da igreja. Eu disse: amém, eu quero sim. Fui lá olhar, olhei, perguntei quanto era. Ele disse: não, você pode ficar aí até você concluir. Então, assim, é um cara que abençoou muito, né? E tem nos abençoado muito. Então, assim, a gente lá na igreja, a gente sempre ora muito por ele, pelos negócios dele, pela família dele, porque é um cara que Deus colocou na nossa vida, na nossa jornada. Assim, era um cara que eu não conhecia. Pastor, né? E é um cara que tem uma visão de empreendedor diferenciado. Cara, pra mim é um dos melhores da cidade, assim, um dos maiores da cidade. O pessoal que tá começando um negócio de empreendimento, essa galera nova é isso. É bom bater um papo lá com o Jonas que vamos ter uma visão diferenciada. Visão diferente. Diferenciada, né? O nome da empresa dele lá é Águia, né? Então ele tem essa visão. Visão o cara de que tá águia, olhando pra frente, né? Tem. Então, pro empreendedor faz toda a diferença, porque o cara vê além. Então, nesse meio tempo, Naldo, foi quando a gente transicionou e iniciamos a igreja Marcados pela Cruz.
Marcados pela cruz. Pedimos a benção, saímos da quadrangular e iniciamos a Marcados pela Cruz ali. E estamos aqui até hoje, lutando dia por dia para concluir o templo lá. E a nossa missão é Mas acho que essa cidade. O perrengue maior já passou, pastor. Agora. O perrengue maior já passou. Já passou. E eu, assim, nós passamos aqui, eu e minha esposa. Por exemplo, já pensou, tu tá dentro de um carro, de uma caminhonete, né? Uma Hilux aqui, eu vinha na rua, minha filha de 4 anos ela tinha nessa época. E passar do lado do irmão Isaías que vende lanche, né? O irmão Isaías que vende lanche? Acho que é o irmão Isaías que vende lá na praça. Passar do lado de Isaías e a minha filha dizia assim: pai, eu queria uma pizza. E o cara botar a mão no bolso e não ter 2 contos na época pra comprar um brotinho. É doido. Você é louco, era muito. Foi doeu, cara. Foi coisa assim que doeu. Mas Deus é muito fiel, cara. E ele disse pra mim um dia que ele ia me colocar no meio dos grandes da cidade. Ele ia me colocar no meio de um lugar de influência, sabe? Para de alguma forma eu pudesse contribuir com isso. E eu vejo que Deus foi me levando por lugares e para lugares que eu não teria como ir. Né? A gente faz um plano e Deus tem um plano dele melhor, maior. Melhor, e às vezes a gente até passa por dificuldade, né, pastor? Mas sim, lá no final é melhor do que a gente imaginava. Desse jeito. Né? Pastor, e aí tem umas perguntas aqui do pessoal que fez pra você. Faz aí, vamos fazer as perguntas aqui. Se não enrascar muito, a gente responde. Vamos fazer as perguntas. Essa daqui é bem clássica. Essa daqui é a primeira pergunta. Pra servir a Jesus é preciso estar em uma igreja? Pra servir Jesus é preciso estar numa igreja? É essa a pergunta, né? Isso. Cara, assim, você pode servir Jesus em qualquer lugar. Em qualquer lugar a gente pode servir Jesus. Mas a igreja é a noiva de Jesus. Por exemplo, muita gente diz assim: a igreja sou eu, então eu preciso ir num templo. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Mas a igreja não sou eu. A igreja também serve para te doutrinar, né, mano? Para te colocar também. Mas olha só, esse entendimento é errado. Porque a igreja não sou eu. A igreja somos nós, é a pluralidade dos santos, dos servos que fazem a igreja. Sim. Então a igreja, eu não sou igreja sozinho, eu sou o templo do Espírito Santo. Agora eu só sou igreja quando eu estou junto com os meus irmãos, e isso pode ser num templo, pode ser numa casa, pode ser aqui, né? Então pode ser em qualquer lugar onde a igreja se reúne, que somos nós, ali é a igreja. Então a pergunta aí que a pessoa quis fazer mesmo foi: é preciso eu ir no templo para servir a Deus? Sim, porque você pode servir a Deus em qualquer lugar, mas não existe outro lugar para forjar o crente, forjar a pessoa em Deus como a igreja. Porque ali é a casa do oleiro, é ali onde o ferro afia o ferro. É ali no convívio, Naldo, no confronto do dia a dia com pessoas que são diferentes de mim, que pensam diferente de mim, que têm atitude diferente de mim, que nós somos forjados. Entendeu? Certo, então, o templo, ele serve para ser aquele lugar onde eu me reúno com a minha família espiritual. E toda família tem briga, toda família tem desavença, toda família tem tudo isso. Toda família. Mas mesmo assim a família se ama e está junto, né? Então, para servir a Deus, é preciso ir num templo, é preciso ir numa igreja? Sim. Porque só ali a gente é completo. Só ali a gente é pleno. Só ali a gente consegue forjar um ou outro e viver a comunhão dos santos, né? Tem até uma orientação na palavra que o apóstolo Paulo diz: não façam como é costumes de alguns, deixando de congregar. Então é importante congregar. Certo. Né? Então é muito importante congregar. Certo. Aí aqui mais uma pergunta, pastor. Como que surgiu o nome do ministério Marcado pela Cruz? Cara, o nome do ministério surgiu assim. Porque é um nome diferente, Marcado pela Cruz, né? A gente fica assim. É diferente. O nome surgiu assim, em 2010, eu fui passar uma temporada em São Paulo. Eu morei em São Paulo uma temporada. Eu trabalhava numa agência e do lado dessa agência tinha uma agência de shows. E esse pessoal dessa agência ia fazer um show, um festival de música cristã.
E era um festival de música que quem ia fazer o encerramento era a Oficina G3, né? Bom. E como eu fotografava, trabalhava com vídeo, com imagem ali, eu conhecia os caras ali que trabalhavam do lado. E um dos donos da agência, que eu conheci lá, Juliano Leme, o nome dele, ele me convidou para ir, cara, vamos lá comigo, vamos trabalhar e tal. E eu comecei a conversar com esse cara e ele me disse que ele tinha um ministério de louvor, que o nome era Ministério Marcados pela Cruz. Eu disse, que nome massa, meu. Que nome massa. Em 2010. Então eu fiquei em 2010, aí eu fiquei 5 meses lá. Eu gostei muito do clima de São Paulo, gostei muito, só que a minha esposa não ia adaptar, a Tati não ia adaptar. E com criança pequena, eu disse, não, quer saber, eu vou voltar para casa. E eu voltei para Capanema. Aí aconteceu toda essa história, essa trajetória que eu te falei. Em 2016, quando a gente foi transicionar, aí a gente, vamos transicionar, mas a gente precisa de um nome para a igreja. Você já tinha, né? Já foi, puf, não, esse nome logo não foi, foram não pensar foi. em outros? Fui pensando em vários outros nomes, né? Fui pensando em vários outros nomes. Tem algum nome que você lembra, que você quase... Teve vários, assim, porque eu tinha pensado, Igreja Batista... a gente pensou em Igreja Batista Aliança, pensamos em Igreja Batista, era Monte alguma coisa, foram os nomes que a gente pensou. E assim, a gente sempre, como a gente veio da Quadrangular, a gente sempre puxou pro nome do... Quando uma igreja ela cresce da Assembleia, né? Geralmente o pessoal bota a Igreja, Assembleia de Deus, tal, né? Certo. Mas como a gente veio da Quadrangular, e a gente procurou um nome assim meio que no Batista, ou alguma coisa com comunidade, e não fluía o nome, não achava e tal. E passou assim um tempo. Aí eu disse, cara, essa ideia, esse meu nome do ministério do meu amigo lá, virou o nome de uma célula quando eu comecei a célula lá em Capanema. Marcados pela Cruz. Ficou célula Marcados pela Cruz, então ficou tipo alguns anos ali com essa célula, com esse nome. Quando eu vim pra cá com a Quadrangular, eu comecei a célula e o nome da célula era Célula Marcados pela Cruz, e na hora de transicionar eu fiquei procurando o nome e o nome já estava lá, né? Um nome que já tinha te marcado. Já tinha marcado, já há mais de 5 anos que eu vinha com esse nome, Célula Marcados pela Cruz. Célula vai virar uma igreja. Aí ficou Igreja, Ministério Marcados pela Cruz, né? Que aí a gente chama de Marcados pela Cruz, Igreja Marcados pela Cruz. E como que foi a reação das pessoas, mano, com esse nome aí, Marcados pela Cruz? Cara, o pessoal do nosso contexto lá, da nossa igreja, da nossa comunidade... Como foi que por exemplo, como foi que os teus pais, assim, o teu sogro recebeu esse nome? Eles falaram alguma coisa? O pessoal, eu já era acostumado, eles eram acostumados com o nome. O nome custou cair a ficha pra mim. Tava na tua frente lá. E eu procurando, como eu sou designer, ao mesmo tempo que eu procurava, eu ia tentando rabiscar alguma coisa na caneta aqui primeiro. Aí a Tati olhou assim pra mim e disse, amor, você tá procurando por quê? Aí eu disse, porque eu quero achar um nome. Eu disse, se o nome que já tem... Né? Foi até assim um estalo da Tati, assim, o nome já tem. Não é Célula Marcados pela Cruz? Eu disse, pois vai ser Igreja Marcados pela Cruz. Pronto. Cara, e eu já gostava demais do nome, né? É um nome bacana. Virou igreja. É um nome aí virou forte. Igreja Marcados pela Cruz, né? É um nome forte. É um nome muito bonito, assim. Eu particularmente gosto, eu sou suspeito para falar. Aí um dia, após a transição, a gente foi aqui na Assembleia de Deus de Santa Luzia, que na época o pastor era o pastor Dimas, aí o pastor Dimas disse assim pra mim assim, rapaz, eu queria ter essa criatividade pra botar esse nome bonito. Pá, que nome bonito. Bonito mesmo. Aí eu disse, cara, eu fiquei batalhando pra achar o nome e o nome tava ali. Então daí surgiu a Igreja Marcados pela Cruz. Pastor, e a Igreja Marcados pela Cruz, a gente vai lá uma vez, a gente quer ir várias vezes. Ó. Pô, bacana, que bom. Lá tem um chão, lá tem um chão. Amém. É bom que vai ter que ir e voltar de novo. Apesar é bom quando vai e volta e fica. Apesar de que eu não sou um frequentador assíduo. Mas sempre assim, que dá, cara. Eu vou lá. E os cultos é que dia mesmo, pastor? A gente faz culto lá na quarta. Quarta. Quarta, 19h30 e domingo, 19 também. 19h30. Quarta e domingo, né? Certo. E na sexta-feira a gente tem as células que são nas casas, né? Uhum. Pastor, tem uma pergunta aqui que acho que a gente até falou desse assunto no começo. Como era a sua vida antes de ser pastor? Isso aqui a gente já falou dela, né? A minha vida era assim, cara. Sempre envolvido na igreja. Mesmo sendo da igreja há muito tempo, eu demorei a converter, porque sempre fui da zoeira, né? Uhum. Sempre fui zoeiro, sempre gostei. Tudo de zoar mesmo, eu gostava, sempre gostei. Então eu andava com a galera na escola, que era uma galera da zoeira, que se dependesse do meu testemunho, nunca se converteriam, nunca aceitariam a Cristo, né?
Então, assim, durante um tempo da minha vida eu fui meio complicado. Mas graças a Deus Jesus transforma. Certo. Pastor, agora só daqui, ó. O que o senhor acha sobre LGBTs ter ministério na igreja? Cantar, tocar e etc. Cara, o que eu acho não vale muito a pena a gente falar a respeito do que eu acho, né? É melhor falar do que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala, né, a respeito. O que a Bíblia fala a respeito. Então, assim, o que há de forma errada e prejudicial até para muitos cristãos é que muita gente acha que o cristão ele tem preconceito ou ele é homofóbico, né? O cristão ele é preconceituoso, homofóbico porque ele não gosta dos homossexuais. Cara, eu tenho amigos homossexuais, eu tenho familiares homossexuais, pessoas da minha família, do meu convívio, eu tenho amigos que são homossexuais e eu não tenho problema nenhum com eles, com a opção deles, né? Todos são bem-vindos lá, né, pastor? Todos, quem quiser ir lá na igreja. Justamente. Então, assim, eu não tenho problema nenhum com a opção deles, mas o que muitos não entendem é que a Bíblia condena a prática da homossexualidade. Não sou eu que condeno, é a Bíblia que condena. Então eu fico com o que a Bíblia diz, né? Certo. Então, assim, eu entendo que a pessoa ela é livre, Naldo. Uhum. A pessoa é livre. Ela pode escolher ser o que ela quiser, né? Ela pode escolher crer ou não, ela pode escolher ser cristão, ateu, o que ela quiser ser, né? E ela não precisa crer como eu creio. Mas eu tenho uma regra de vida e prática que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia condena essa prática. Então, por isso, assim, dificilmente você vai ver uma igreja cristã evangélica que vai ter no seu altar, no altar da igreja, alguém declarado homossexual ou que faz parte dessa sigla, né? Porque é uma sigla muito grande, LGBTQIA+, né? Eu acho que é assim que fala. Isso. Então, alguém declarado na frente de um louvor, de uma liderança. Mas isso não quer dizer que eu tenha algo contra essa pessoa, né? Certo. É o que a Bíblia crê, é o que eu creio, é o que eu vivo. Eu amo, eu respeito, né? Eu amo, eu respeito, eu cuido. Se quiser fazer uma visita na igreja, serão bem-vindos. Vão ser sempre bem-vindos, porque eu acredito de verdade, Naldo, que a igreja ela deve ser inclusiva. A igreja é inclusiva. Vinde a mim todos. Vinde como você tá. Aí fala da igreja inclusiva. Certo. Só que a mesma igreja que é inclusiva, ela é transformadora. Não dá para parar na igreja inclusiva. Tem que ser inclusiva e transformadora. Você pode vir como você tá, mas venha como você tá numa certeza que você não vai permanecer como está. Porque a igreja é transformadora. O evangelho transforma. Jesus muda vidas, muda histórias. Então, assim, respondendo ao amigo, a Bíblia me dá base para que eu não tenha no altar da igreja que eu pastoreio alguém declarado homossexual, LGBT, na frente de um louvor, na frente de uma liderança. Pastor, qual que seria a sua reação se, por exemplo, chegasse alguém lá da sua igreja, alguém que tem alguma função lá, chegasse, pastor, eu sou gay, como que você agiria? Cara, eu agiria assim. Dificilmente isso aconteceria porque, assim, para acontecer sem que alguém perceba de uma hora para outra, assim, não rola, né? Sempre vai ter pista, né? Rastro, né? Sempre vai ter algo que vai denunciando, né? Mas se acontecesse, eu ia tratar com o mesmo amor que eu trato ainda hoje, né? Então eu trataria com o mesmo amor, mas ia dizer assim, cara, é o seguinte, você sabe ser amado, você é bem-vindo, mas na função de uma liderança, de um encargo, você não pode permanecer. Então seria assim, muito por causa do que eu creio e do que a Bíblia diz. Não que eu tenha algo contra a pessoa, mas é pelo que eu creio. Pastor, tem uma Espero ter sido claro. Acho que foi claro. Tem uma outra aqui também, eu sou leigo demais, deixa eu ver. Essa outra aqui vê se você entende, pastor. Não consigo compreender a segunda parte do versículo de Provérbios. Poderia me ajudar a elucidar o seu significado?
Aí tem aqui entre aspas: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Provérbio 16:4. Aqui eu sou leigo aqui nessa parte. Provérbio 16:4. Isso. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Essa segunda parte, né? Aqui a pessoa diz que não entende, né? Até os ímpios para o dia do castigo. Assim, pro cara entender mais um contexto, ele não tem como se prender a algo isolado, né? Você tem que ler um pouquinho mais, né? Então, se você ler lá do versículo 1, do verso 1 em diante, assim, ó: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aí no verso 2: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Abominável é o Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Né? É. Então, se você ler aqui, você vai ver. Eu parei por aqui, poderia ter mais à frente vai ter coisa que vai fundamentar mais ainda aquilo que eu vou dizer. Então, assim, o Senhor faz todas as coisas para determinados os fins, né? Então, tudo tem um fim determinado, né? Ele faz todas as coisas para determinados fins. Aí ele conclui dizendo assim: e até o perverso para o dia da calamidade. Então, até o homem perverso, ele tem a sua função no papel. Ele tem a sua função, ele tem o porquê em cada etapa da vida de alguém. Então, assim, tudo nessa vida, Naldo, ele vai contribuir para um bem daqueles que amam a Deus. É assim que eu creio, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, pode aparecer na minha vida um homem perverso que tentou, de alguma forma, parar a minha vida, parar os planos de Deus, parar os projetos de Deus para mim. Mas Deus usa isso para que contribua para o meu bem. Agora que você estava lendo a Bíblia, eu lembrei de um fato. Tem igrejas que proíbem os seus membros de lerem a Bíblia no celular. O que você acha disso, pastor? Tem igreja que proíbe. Que proíbe? Aquilo que pareça. Tem. Eu ainda não vi, mas assim, se o cara proibir um membro de ler a Bíblia no celular, para ele só vai valer o papiro, né? Nem a Bíblia impressa não vale. Eu acho besteira, porque a gente faz tudo hoje pelo celular, porque é tecnologia, né? A gente faz compra, a gente faz pagamento, a gente faz tudo pelo celular. Se você olhar, por exemplo, para a tecnologia, a Bíblia impressa é tecnologia. Essa Bíblia que você pega é tecnologia, porque ela foi impressa. Teve um processo de máquina, de indústria para fazer a folha, depois para fazer a impressão, depois para fazer a encadernação, depois para... É tecnologia. Então aqui é a tecnologia, é o futuro também. Mas tem igreja que proíbe. Então o cara proibir só vai valer para essas pessoas o papiro, né? Então também, em vez de andar de carro, tem que andar de animal montado, né? Pastor, não vejo necessidade. Certo. Mas é o que eu penso, né? Pastor, se ao confessarmos nossos pecados, eles são esquecidos por Deus, né? Por que teremos que passar pelo juízo? Por que a gente vai direto logo por... Se ao confessar os pecados, somos perdoados por Deus? Os pecados são esquecidos, né? Porque, se ao confessarmos os nossos pecados, eles são esquecidos por Deus, por que teremos que passar pelo juízo? Eu não entendi muito bem a pergunta e talvez esteja mal formulada, mas assim, alguém que confessa o pecado... A pessoa está dizendo que se ela confessa, ela já está eliminando os pecados, né? Confessou, está apagado. Se eu confessei um pecado perante Deus, e eu peço perdão pelo meu pecado diante de Deus. Se eu morrer agora, né? Eu pedi perdão para Deus dos meus pecados e tal. Vamos dizer, eu morri agora, então isso quer dizer que até onde eu havia pecado, eu pedi perdão, né? Mas o pecado que eu pedi perdão hoje, ele pode se repetir na minha vida amanhã. Ou eu posso cometer outros pecados amanhã. Então, assim, o que na verdade a Bíblia diz é que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então não tem obra de homem, não tem obra humana que faça com que eu tenha direito à salvação. Né? A salvação, ela é pela graça, mediante a fé. Né? Certo. Entendeu? Entendi. Então a salvação é pela graça. É um favor imerecido. Foi Jesus que conquistou para mim na cruz do Calvário.
Então, o que a graça é? O apóstolo Paulo diz, então você não pode fazer da graça algo que vá fazer para ser uma base para que, foi pela graça, então eu posso pecar. Não. Você vai fazer disso combustível para a cada dia, para que essa graça te alcance, você procure não errar, e se errar, se redimir dos seus erros. E pastor, e Deus perdoa o mesmo pecado várias vezes. Por exemplo, pequei, né? Sim. Aí pedi perdão, aí fiz aquele mesmo pecado. Deus perdoa. Perdoa, cara. Mesmo Perdoa. pecado. Perdoa porque assim, o ser humano, ele é um ser errante, né? Muito. Então, tipo assim, o cara ele cai num pecado, ele comete um pecado. E ele se arrepende daquilo, né? Ele se arrepende. E assim, eu creio assim que quando há um arrependimento genuíno, a pessoa pode até cometer outros erros, mas naquela mesma área que ele errou, ele não erra mais, né? Mas quando há um remorso, o cara fica até com aquela sensação, poxa, eu errei. E eu fiquei triste porque eu errei, desapontei a Deus e tal. E ele vai lá e diz, Deus me perdoa porque eu errei, eu caí aqui. E é só um remorso, amanhã ele volta a repetir o mesmo erro. Deus, eu errei de novo. Errei de novo, aqui estou eu. E Deus, cara, ele é longânimo, sabe? Então ele perdoa. Só o que a pessoa precisa entender é que tem um momento na vida da gente que a gente tem que crescer, cara. Que a gente tem que desenvolver de verdade o nosso relacionamento com Deus. E a gente não pode perder tempo, Naldo, com coisas tão pequenas, sabe? Verdade. Com coisas tão pequenas. Eu costumo dizer assim, que tem gente que faz de alguns pecados, pecado de estimação. O cara comete um pecado lá, o cara comete um pecado, ele se arrepende ali, ele sente remorso, mas depois ele volta de novo, é isso que eu tô falando. Nesse mesmo pecado de estimação, né? Então, assim, enquanto essa pessoa não tiver uma consciência de verdade e ela não for decidir trilhar esse caminho de redenção e de perdão genuíno, verdadeiro, ela vai ficar nessa mesma coisa aqui para sempre. Certo. Então precisa de uma convicção de fato, e dizer assim, eu preciso vencer isso aqui, me arrepender de verdade e não voltar. Eu posso até errar em outras áreas, mas aqui eu não erro mais. Certo. Né? Precisa de vontade também. Certo. Pastor, tem uma aqui agora também. Deus pede que usemos nossos recursos financeiros para a sua obra. Com certeza, né, pastor? Cara, assim, Deus, ele precisa de dinheiro? Se Deus acha? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de dinheiro? Não. Mas a obra sim. A obra sim. Né? Ele vai manter um templo. Tudo para manter um templo, uma estrutura. E até a igreja, que são as pessoas, precisa de recursos. Precisa. Né? Então, assim, alguém que entende a mordomia cristã, que não é dono de nada, por mais recurso que ele tem, ele não é dono, ele é apenas um mordomo de tudo que Deus entregou até ele, deu para ele administrar. Ele vai usar tudo que ele tem para servir a Deus e a igreja e ao povo e às pessoas. Entendeu? Então, assim, Deus, ele, quando você usa o seu recurso para abençoar a vida de alguém, para abençoar a igreja, para lançar uma semente na igreja, a gente fala assim nesse termo, né, de abençoar. Mas quem dá não é quem está abençoando. Quem dá é abençoado. Quando eu tenho oportunidade de semear algo na igreja, na casa de Deus, na igreja, que são as pessoas, eu não estou abençoando a vida de alguém, eu estou recebendo. Porque primeiro Deus me deu para que eu tivesse condição de dar. Né? Tem até um texto que diz assim, que quem dá aos pobres empresta a Deus, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. E na verdade, aqui muita gente nem crê nisso. Pastor, e o que você acha daquelas pessoas que usam da fé dos outros para crescer, né? Para tirar vantagem? Cara, isso Por exemplo, a gente vê muito aí, assim, determinados pastores, né? Pegar certo objeto e dizer que benzeu e vender por cobrar um preço exorbitante, né? Cara, aí que tá um problema, né? Na verdade, aí são vários problemas, né? A palavra de Deus diz assim, que o povo perece porque falta conhecimento, né? E o povo tem conhecimento de Deus disponível, a palavra, para ler, para estudar, para meditar, né? Para ir a fundo. Para quê? Para que quando aparecesse alguém querendo enganar ou se aproveitar da fé de alguém,
A pessoa balizar de ver cara, isso aqui não condiz com o que a Bíblia diz, né? Então aí a pessoa não cairia nesse tipo de coisa. Mas assim, as pessoas estão tão necessitadas, as pessoas estão tão desesperadas por algo de Deus, que quando eles veem alguém dizendo que isso, verdade, se você compra esse copo d'água, você vai ser abençoado. A pessoa vai e mergulha naquilo, porque ela de fato crê que aquilo pode acontecer na vida dela, né? Então assim, eu creio que tem gente que usa da fé das pessoas para se beneficiar, tem, mas essas pessoas vão prestar conta diante de Deus, né? Vai chegar o dia que essas pessoas vão prestar conta diante de Deus, né? Então assim, a pessoa quando ela oferta, quando ela dá o dízimo, ela entrega para Deus, mas quem administra? O homem. O homem. Então todo mundo que congrega lá na igreja comigo e ele dizima, ele oferta, ele está dando para Deus ali, está entregando no altar de Deus. Tu vai prestar conta Só de Deus, que né, quem administra sou eu. Quem vai prestar conta sou eu. Então, se eu estiver usando o recurso da igreja, de má fé, daquele que vem diante de Deus entregar com liberalidade no coração, com amor, com devoção, crendo que Deus vai suprir a sua necessidade, crendo que está lançando uma semente na boa terra do Evangelho e eu uso de mau grado ou para meu benefício, é eu que vou prestar conta disso. Verdade. Né? Então, vou lá, eu lanço a minha semente com liberalidade, crendo no poder da semeadura, que é aquele que planta colhe, né? Mas aquele que administra, ele vai prestar conta. Certo. Então é muito importante isso. Pastor, aqui é uma pergunta também bem simples. Jesus é inferior a Deus? Cara, a palavra do Senhor diz assim que no início de tudo, o Senhor disse assim, façamos, né, o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Jesus diz assim, olha, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer, né? E não existe outro que apresente ao meu Pai, é eu que apresento ao meu Pai. Então assim, Jesus e o Pai e o Espírito são um, né? Então eles habitam no mesmo lugar, num alto e sublime trono. Então assim, tem gente que gosta de separar, né? Eu creio que são 3 pessoas distintas. As pessoas, elas não entendem muitas vezes que a gente precisa se relacionar com a Trindade. Quando fala Trindade, não é um termo que está na Bíblia, é um termo teológico, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Precisa se relacionar à Trindade como ela é. Então, assim, as pessoas não conseguem enxergar, muitas vezes, o Espírito de Deus como uma pessoa, né? Trata apenas como uma presença. Certo. Então, assim, a gente precisa evoluir nisso aí também. Pastor, outra pergunta aqui, ó. A Bíblia fala sobre a aparência de Jesus, aí abre aspas, sem formosura. Os louvores de hoje em dia afirmam que Jesus é lindo. Afinal, qual é a aparência de um mestre? Cara, o texto diz de fato que ele não tinha formosura, né? Mas ele é lindo, cara. Eu creio que Jesus é lindo, irmão. Eu creio de fato que ele é lindo. E assim, tudo o que ele fez e o que ele faz valida a sua beleza. Independente de como ser, né? Ainda que, tipo assim, você olha para a aparência. E é muito relativo isso, né? Muito relativo. Né? É muito relativo, porque tu olha para alguém e tu diz, essa pessoa é feia, né? Aí tu olha para outra, essa pessoa é bonita. Mas, na verdade, somos todos imagem e semelhança de Deus. Então é muito relativo isso. Então eu creio que ele é lindo. O texto diz que ele não tinha formosura, né? E a gente canta que ele é lindo porque ele, de fato, ele é lindo. Então, assim, para ir a fundo nisso, a gente tem que fazer um estudo teológico um pouco mais abrangente, porque tem contexto, que o texto foi escrito, tem tudo isso. E a gente não tem tempo para fazer isso aqui agora. Certo. Mas eu canto que ele é lindo porque ele é lindo de fato. E a obra dele na minha vida, na vida de outras pessoas, ela é linda, ela é maravilhosa, cara. Pastor, agora essa daqui, eu vou ficar atento para a resposta. Como deixar de ser um cristão carnal? Ah, cara. Essa aí é difícil.
Como deixar de ser um cristão carnal? Eu acredito assim, Reinaldo, que para o cara deixar de ser um cristão carnal, ele precisa entender o que é de fato ser um cristão. Né? Porque não interessa, irmão, se é o membro mais simples de uma igreja ou se é um pastor. Pecado todos têm. Todos. Mas quando fala de ser um cristão carnal é porque essa pessoa ainda não entendeu o que é ser um cristão. Quando a gente lê cristão, a palavra soa no aumentativo, né? Mas o significado dela real é pequeno Cristo. Um cristão, ele é um pequeno Cristo. Alguém que busca viver como Cristo viveu, que busca caminhar como Cristo caminhou, né? Então, se alguém é carnal, ele precisa entender que ele precisa mortificar a sua carne. Eu gosto de dar um exemplo assim. A Bíblia diz que há uma militância da carne contra o espírito, né? Aí tu imagina, tu pega ali 2 cachorros ferozes ali, um pitbull, 2 pitbull. Aí num a gente bota o nome de espírito e no outro a gente bota o nome de carne. Aí a gente prende o pitbull do espírito e deixa ele com fome. Mas a gente deixa o pitbull da carne preso, mas alimenta ele. Vai alimentando ele. Vai alimentando ele com tudo que é carnal, né? Quando você bota esses dois numa mesma cela ali para um confronto, qual o pitbull que vai ganhar? Eu acho que o que tá com fome. É o que tá com fome ou o que tá mais alimentado? É o que tá com fome. É o que tá fraco ou o que tá forte? Tá nutrido? É simples. Aquele que tá mais forte, mais alimentado, é o que vence. Pensando por esse lado. Tu pode olhar pro lado assim, pô, aquele lá, ele tá com fome. Sobreviver. Ele tá com fome, então a sobrevivência vai fazer com que ele desempenhe mais. Foi isso que eu pensei. Não, mas assim, se fosse algo de alguns dias, né? Fosse algo de alguns dias, pode ser que seja verdade. Mas estou te falando assim, uma vida alimentando a carne e deixando o espírito ali sem alimentar, você vai enfraquecendo o espírito. É por isso que a Bíblia diz assim, não apagueis o espírito. É como se fosse uma chama que você vai apagando ela. Vai apagando até que ela se apague por total. Então eu dei esse exemplo do pitbull para isso. Você pega lá e deixa ele lá preso. Não alimenta ele de jeito nenhum. E passa ali um tempo alimentando o outro. Se aquele pitbull não morrer de fome num prazo de alguns dias, na hora que bota na batalha ele tá fraco, ele não garante nem se mover. Verdade. Vai ser destruído pelo outro. Vendo por esse lado é verdade. Entendeu? Então assim, quanto mais você alimenta a sua carne, mais ela se fortalece. Quanto mais você alimenta o seu espírito, mais ele se fortalece e mais ele vai estar fortalecido para enfrentar as lutas da carne, né? As tentações da carne. Então assim, a gente precisa encontrar em nós essa disposição em mortificar a carne para que o espírito seja vivificado, né? Então como é que eu deixo de ser um cristão carnal? É quando eu alimento mais o meu espírito e vou matando a minha carne, deixando ela fraca dia por dia. Aos poucos, né? Então, alimente o seu espírito. Como é que eu alimento o meu espírito, pastor? Leitura da palavra, uma vida de oração, uma vida de leitura, né? Uma vida entregue a Deus. Então, quando você faz isso, você alimenta o espírito e vai mortificando a carne dia por dia. Certo. Isso aí. Pastor, matar por legítima defesa é pecado? Matar por legítima defesa é pecado? Cara, assim, se for a última opção, se você não tiver jeito e tiver ali é o que eu acho, né? Tipo assim, se for a tua última opção, tu não tiver mais o que fazer e tá em risco ali a tua vida, a vida da tua família, e não tem nada que tu possa fazer, a única coisa que você pode fazer é isso. Tá perdoado, né? Pastor, como lidar quando um namorado ou namorada não aceitou Jesus como seu salvador? Acho que é de uma pessoa que é crente. Como lidar? É orar, né, professor? Aí a gente entra num ponto delicado, né? Fala-se muito sobre julgo desigual, né? E o maior julgo desigual que tem é a falta de amor. Se não tem amor, é o pior julgo desigual, né? Mas se tem amor, você ama essa pessoa,
mas você é cristão e ela ainda não, e você acha que vale a pena lutar por isso, lutar para que essa pessoa tenha um encontro com Jesus e você vá fazer a sua parte como um cristão para contribuir para que ela conheça Jesus, tudo bem, mas já adianto que não é um relacionamento fácil. Por causa do contexto, né? Por exemplo, a menina é da igreja e o contexto dela é cristão. E o cara não é. Então chega no final de semana ele quer sextou, quer ir pra balada, né? Igual aqueles casos que a gente vê muito, pastor, que a mulher, a dona de casa é evangélica e o marido não é. Não é fácil. Aí o ambiente que o marido vai no final de semana não é um ambiente que a mulher vai, né? Não é um ambiente que a mulher vai. Talvez a mulher queria um negócio mais familiar e o cara foi para uma festa, foi para um churrasco e ficou até mais tarde, né? O ambiente ali onde ele está, talvez não é um ambiente que ela vai se sentir confortável, entendeu? Então assim, é difícil, não é fácil não. Mas quem escolhe pagar esse preço e lutar sendo fiel a Deus até o fim, eu acho que consegue. Verdade. Mas é uma opção de escolha, não é muito fácil não, cara. Pastor, essa outra aqui não tem referência, não tem nada e eu nem sabia. A pergunta é assim, se Paulo recomenda a Timóteo beber, por que as igrejas proíbem o consumo de produtos alcoólicos? Ai, meu Deus. Cara, assim, não vou me deter ao contexto aí que ele disse. O que a Bíblia diz é o seguinte, quanto ao consumo de bebida alcoólica, né? Se você for olhar o que a Bíblia diz, algumas pessoas dizem, não, o que a Bíblia diz é porque não deve se embriagar, né? Deve se embriagar, é. Não pode se embriagar, mas beber socialmente pode, né? Então, assim, tem um texto em Provérbios que diz assim, de quem são os ai? Né? De quem são as rixas? De quem são as vergonhas? De quem são as brigas? De quem são todas essas coisas? Ele diz assim, são do homem que é dado ao vinho e à bebida forte. Então, se a gente for olhar, de fato, vai ver que tem vários apontamentos para que o homem se abstenha de bebida. Vários apontamentos para que o homem se abstenha totalmente de bebida, né? Certo. Se abstenha totalmente de bebida alcoólica. Então, assim, tem gente que se diz cristão, tá? Tem gente que se diz cristão e diz assim, eu sou evangélico, mas eu bebo um vinho, eu bebo socialmente, né? É um direito do cara, é a escolha dele, beleza. Por mim, tudo bem, você faz o que você quiser da sua vida. Mas eu sou daquela posição de que o apóstolo Paulo diz assim, que eu não posso ser um motivo da falha, da queda de um pequenino. Então vamos dizer, alguém que se considera um cristão maduro, né? Eu sou um cristão maduro e a Bíblia diz que eu não devo me embriagar. E esse alguém está tomando uma cerveja em algum lugar, né? Aí vem aquele cristão novo convertido, aquele novo na fé, que tem problema com bebida, o famoso cheira-copo, ele não pode nem ver que está bebo. Aí ele olha e diz assim, rapaz, o irmão está bebendo, então eu acho que eu posso beber também, né? Só que esse cara já tem um problema com o alcoolismo, ele não pode. Pode nem cheirar o copo. Né? Nem cheirar o copo. Então ele já vai cair. E quem causou a queda foi aquele que se julga um cristão maduro. Então, assim, tem várias palavras na Bíblia que dizem para que se abstenha do vinho, né? Para que se abstenha da bebida forte. Provérbios diz isso, Paulo diz isso. Tem um texto numa carta para Timóteo, se eu não me engano, que diz que o bispo ele deve ser um homem marido de uma só mulher que não é dado ao vinho. Então tem várias orientações. Mas o que as pessoas querem na hoje, sempre tem pergunta como essa, mas o que elas querem de verdade é que alguém diga assim, não, pode sim, pode sim, não tem problema nenhum. Querem que a gente valide alguma coisa. Quando elas poderiam abrir a Bíblia e beber da fonte direto e tirar as suas conclusões baseadas na palavra. Então assim, tem gente que tem a ideia de que não tem problema nenhum, né? Eu tenho a ideia de que eu não quero ser pedra de tropeço para um fraco. Certo. Né? Pastor, agora eu me lembrei, tatuagem do diabo. Tatuagem do diabo? A minha só não, a minha só minha mesmo. Quem pagou as tuas? Eu paguei, foi eu que paguei. Tu que pagou? Então pronto, é tua. Cara, assim, um cara me perguntou uma vez se tatuagem era do diabo.
Aí, Tá. se tatuagem é pecado, pastor, tatuagem é pecado. Aí eu brinquei com ele e disse assim, cara, se for de rena é. Porque se for de rena é de mentira. E o pai da mentira é o diabo. Né? Boa. Se for de rena é porque o pai da mentira é o diabo. Esse assunto, Naldo, ele é controverso. Como eu estava te dizendo agora há pouco, as pessoas elas querem saber se é pecado ou não. Toda vez que alguém me pergunta a respeito disso é assim, pastor, tatuagem, pode ou não pode? O que é que eles querem? Eles não querem saber o que a Bíblia diz a respeito. Eles querem saber se eu acho que pode ou não para validar algo para eles. Se eu disser assim, não, não pode. Ah, o pastor disse que não pode. Mas se eu disser pode, eles falam, não, eu fiz porque o pastor disse que pode. Certo. E o que a Bíblia fala? Porque eles poderiam ir para a Bíblia. Verdade. Né? Poderiam ir para a Bíblia. Então, assim, o texto na Bíblia que fala a respeito sobre não fazer marca no corpo. Olha, não façam marca por mortos, não façam marca nos vossos corpos. Eu sou o Senhor. Né? Esse é o texto que diz. Aí em algumas Bíblias mais atualizadas dizem, por mortos não façam marcas e tatuagens no seu corpo, porque eu sou o Senhor. Nesse contexto, era um contexto histórico e local daquela época. Por exemplo, naquele contexto ali existiam pessoas que faziam cultos a ídolos e nesses cultos a ídolos estavam em marcar o seu próprio corpo. É como quando o profeta desafiou ali os profetas de Baal, que eles começaram a clamar por fogo. Um dos rituais era se cortar, fazer marcas no corpo e lançar o sangue sobre o altar, que era para que Baal mandasse fogo. Então é mais ou menos esse mesmo contexto. Quando diz assim, pelos mortos não façam marcas nos vossos corpos, eu sou o Senhor. Aí diz em algumas versões, não façam tatuagem no seu corpo, porque eu sou o Senhor. Era num contexto de adoração a ídolos pagãos, né? A ídolos. Porque se fosse de fato marcar o corpo com uma tatuagem, por exemplo, a gente teria que levar em consideração o texto que está um pouco antes, que fala sobre não cortar o cabelo e não aparar a barba. Porque era pecado tão quanto fazer marca no corpo. Cortar o cabelo, separar aqui o cabelo da Suíça, aparar a barba, está no mesmo nível de pecado. Fala sobre isso também. Então, se fosse pecado também, era pecado a irmã que fura a orelha e bota um brinco. Por quê? Porque ela furou a orelha, ela fez uma marca no corpo. Então, tudo que marcasse o corpo seria pecado. Se fosse pecado também, seria pecado a mulher do pastor rico, famoso, fazer aquela sobrancelha definitiva, porque ali é uma tatuagem também, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso, né? Então, se uma coisa é pecado, outra é também. Pastor, homem usar cabelo grande é pecado? Porque eu já vi muito, sim, principalmente de pessoas dizendo mais que é idade, pecado, né? Fala assim, usar cabelo grande é pecado. Não, o pessoal fala, tem gente que diz assim, que usar barba é pecado. Né? Tem algumas denominações um pouco mais tradicionais ainda falam. Algumas pessoas, não é a igreja toda, algumas pessoas ainda falam que usar cabelo grande, que usar barba é pecado. Então, é tudo muito relativo, cara. As pessoas estão, como de fato está te falando na questão da tatuagem, né? As pessoas querem relativizar tudo. Elas querem que eu valide, que as pessoas validem ela fazer ou não. Outro dia alguém me perguntou, pastor, eu queria fazer tatuagem, o que o senhor acha? Eu disse, cara, eu não acho nada. A vida é tua, você faz se você quiser. Mas o que a Bíblia diz é isso, isso e isso. Aí ele disse, então, baseado nisso, não é pecado. Eu disse, pecado não é, mas pode ser. Ele disse, como pode ser? Eu disse, cara, você mora onde? Ele disse, eu moro com os meus pais. O que é que o teu pai diz sobre você ter tatuagem? Não, meu pai não gosta. Então, se você faz, você está quebrando um princípio do seu lar, da sua casa, do seu pai. Então, aí você pode estar pecando. Né? Então, tem todo um contexto. Tem todo um contexto. Né? Tem todo um contexto. Certo. Aí você pergunta, para você é pecado ter tatuagem? Para mim, não. Né? Verdade. Pastor, agora essa daqui também, como lidar com meus filhos que não querem ir à igreja? No meu ponto de vista, depende também, né? Depende, se teu filho tem aí 4, 5, 6, até 10 anos de idade, 12, 13 anos,
e ele já se governa, é algo preocupante. Muito. Quando eu vejo pais dizer assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Quantos anos teu filho tem? Tem 12, 13. Cara, você é autoridade sobre o seu filho. Imagina esse menino quando tiver 20, hein, parceiro? Você é autoridade sobre o seu filho. Então, assim, acontece, cara. Acontece de a criança chegar numa fase da idade, da vida que ela não querer ir mais ir à igreja. Mas se você impõe isso a ela de forma obrigatória, você pode causar nela um trauma de ela dizer assim, cara, quando eu puder escolher, eu nunca mais piso numa igreja. Então, assim, você tem que ter o domínio sobre a sua casa, mas você precisa fazer da igreja ser um ambiente que aquela criança queira ir, que aquele adolescente queira ir, que aquele filho queira estar, né? E não ser um martírio. Seja prazeroso, né, mano? Seja prazeroso. Então, assim, eu tenho 2 filhos. A minha alegria é ver meus filhos na igreja. Né? Eu tenho um filho de 4 anos e tenho uma filha de 12. Eu amo ver a minha filha dançando na igreja. O meu filho, ele gosta de bateria, de fazer barulho. Por exemplo, quarta-feira eu estava cantando, ele estava lá na bateria fazendo um barulhinho lá. E eu amo ver eles nesse ambiente. E o desejo do meu coração, eu oro para Deus sempre, Deus, é que não seja por imposição, que não seja porque eu estou mandando, mas que eles amem estar na tua casa, que eles amem estar na igreja, servindo no ambiente. Então, você tem que gerar no coração dos seus filhos amor por aquilo, né? Você tem que gerar nos seus filhos amor por aquilo, fazer com que eles possam amar aquele ambiente, amar estar ali. Então, assim, se você ama a igreja, o Jesus disse assim, olha, eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. Então o filho, ele faz o que ele vê o pai fazendo. Se eu amo a igreja, se eu amo o ambiente da igreja, o meu filho, ele acorda cedo e ele me vê ali orando, lendo a palavra, ele vai criar referência. Eu sempre vi o meu pai lendo, orando, ouvindo pregações, pregando, sempre vi o meu pai meditando na palavra. Então isso vai criar algo nele, né? Então se você ama esse ambiente, seus filhos vão amar esse ambiente também. Pode ser que por algum momento, devido ao mundo louco que a gente vive, eles possam não querer ir lá. Mas se você souber de forma correta conduzi-los eles para esse ambiente, eles vão estar lá, cara. Pastor, existe alguma expectativa, assim, por sua parte, por parte da pastora, dos filhos de vocês também seguirem o mesmo caminho de vocês? Cara, eu amaria que eles seguissem o mesmo caminho que a gente. E no caso, se eles quiserem ir para outra... Mas se eles não quiserem, se eles quiserem ter uma profissão ou fazer outra coisa da vida, cara, amém. Se for aquilo que é o propósito da vida deles. Porque assim, a gente precisa entender o seguinte. Para me servir a Deus, eu não só sirvo Deus sendo um pastor. Por exemplo, eu sou pastor, mas eu também sou designer, sou fotógrafo, né? Eu também tenho um trabalho paralelo à igreja, não é isso? Isso. Então eu sirvo a Deus na minha profissão também. Eu procuro servir a Deus no meu ambiente de trabalho. Eu procuro ser quem eu sou na igreja, na rua, no trabalho, entendeu? Porque aí eu vou estar revelando Deus. Então, você pode ser um excelente fotógrafo para a glória de Deus. Um excelente videomaker para a glória de Deus. Um excelente humorista para a glória de Deus. Um excelente médico, advogado, administrador. Qualquer profissão que você escolher para a glória de Deus. O que eu quero para os meus filhos se eles quiserem seguir a vida ministerial, amém, glória a Deus. Mas se eles quiserem seguir qualquer outra profissão, portanto que eles sigam amando a Deus, sigam amando fazer a obra de Deus, servir o evangelho de Jesus, como eu e a mãe dele ensinamos, seguimos. Isso aí alegra meu coração, cara. Né? Então assim, não precisa que eles sejam pastores, não. Só quero que eles continuem amando Jesus. Importante, né? Que eles sejam felizes, né, pastor? Depende do que eles vão fazer, né? E assim, no contexto da igreja, cara, tem umas coisas, por exemplo, que diz assim, o cara diz assim, eu não gosto de se disserem assim pro meu filho e pra minha filha, não faça isso porque você é o filho do pastor. Não, cara. Do mesmo jeito que o Asaf é uma criança, é meu filho, mas ele é uma criança como qualquer outra criança da igreja. Então se a criança anda pra lá, bagunça aqui, grita, desarruma, corre, empurra a cadeira. Meu irmão, ele é uma criança como qualquer outra. Não é porque é o filho do pastor. Então antigamente tinha muito isso.
Você não faça isso porque você é o filho do pastor, tem que dar o exemplo. Não, ele é filho do pastor, mas ele é uma criança também. Ele tem que viver como uma criança vive. Então, assim, eu não gosto muito não, desse negócio. O filho do pastor não pode fazer isso. Não, ele é o filho do pastor, mas é uma criança e faz coisa que criança faz. Né? Verdade. Então, assim, se eles decidirem Deus levar eles por esse caminho, amém. Mas se for outra coisa que Deus tiver para eles, eles amando Jesus, amando a obra de Deus, amando as pessoas, aí eu já tenho meu coração feliz nisso. Feliz, né? Pastor, essa outra aqui, ó. Se Salomão teve várias mulheres, é pecado ter 2 namoradas. Esse cara aí, ele pensa que ele é esperto. Mano, ter uma mulher já dá trabalho. Ter uma mulher dá trabalho e é caro. Caro, né? Demais. Ter uma mulher dá trabalho e é caro. Imagine 2. Beijo, amor, te amo. Mas assim, fora brincadeira, deixa eu te dizer. Cara, assim, a gente precisa... O cara pensa assim que é vantagem, né? Tem muita gente que pensa que é vantagem agarrar uma mulher ali, agarrar outra lá. Cara, vantagem mesmo é você ser um marido ou um namorado fiel à sua esposa todos os dias. Né? Vantagem mesmo é você honrar aquela mulher que você escolheu para ser sua parceira. Você não escolheu? Então honra ela, ama ela, se dedica a ela. Né? O que Deus fala para o homem é que o homem tem um amor sacrificial pela mulher, como Cristo teve pela igreja. Então se doa por essa mulher. É mais vantagem você conquistar a mesma mulher todos os dias. Porque não é fácil, mano. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Do que você ficar... Mais difícil do que conquistar uma cada dia. Claro. Entendeu? Porque, assim, o que as pessoas não querem é compromisso. Né? É mais fácil sair por aí catando um, outro, uma e outra, do que ter compromisso com uma pessoa de verdade. Então, é melhor você arrumar alguém pra você e se aquietar, macho. Presta atenção, tá aqui também. Ó, se Deus me fez homossexual, por que eu devo reprimir meu desejo? Se Deus fez homossexual, por que reprimiu o desejo? Será que foi Deus que fez? Porque assim, eu posso estar errado aqui, mas até um tempo atrás eu eu pesquisei, a ciência vasculhou todas as formas e não descobriu aquilo que chamam de gene homossexual, né? Então, para a ciência, a pessoa não nasce gay. Né? Não nasce gay. Então, assim, se não nasce, é uma opção. É uma escolha. Você escolhe ser. Por exemplo, eu conheço pessoas que têm desejos homoafetivos. Eu conheço pessoas que já me compartilharam que têm desejos homoafetivos, que sentem atração por outro homem. Mulher que sente atração por outra mulher. Mas porque ela sabe que não é a vontade de Deus para a vida dela, porque ela sabe que não é a vontade de Deus para a vida dela, ela luta contra isso e ela mortifica isso dentro dela. Né? Então tem até uma especialista que eu ouvi ela falando uma vez que o pecado não está em ter o desejo, o pecado é o ato consumado, né? É o ato consumado. Então, assim, você pode ter desejos, assim como um hétero, assim como um homem que é casado, às vezes ele sente atração e desejo por outra mulher. A gente vê isso direto. Não vê? Então, assim como um homem hétero pode ter atração por outra mulher, uma mulher hétero pode ter atração por outro homem, é normal que alguém que tem esses desejos homoafetivos tenha desejo por alguém. Mas daí você realizar aquilo é outra história. Né? Então, assim, você tem que entender quem você quer ser em Deus e decidir militar contra isso, sim ou não. Então, eu tenho essa convicção comigo, que é uma opção. Certo. Tem gente que pensa diferente? Tem. Mas eu amo e eu respeito da mesma forma. Pastor, agora essa outra pergunta que fala um pouco sobre ela também. É assim, ó. Cristão super vaidoso, que usa joias, roupa de marca, pinta cabelo, tatuagem. Qual a sua opinião? A Bíblia fala assim, né? Que vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vaidade, é isso mesmo. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. O problema não é ser vaidoso. O problema é o excesso de vaidade.
Mas tudo é vaidade, pastor. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O problema está no excesso. Por exemplo, se eu me preocupo em calçar um sapato bonito, botar uma calça bacana, uma blusa legal, é porque eu quero ficar bonito, né? Quero ficar arrumadinho. E se a outra pessoa não tem essa preocupação, usa qualquer roupa também, aquilo já é uma vaidade, né? Ela não tem preocupação de vestir uma roupa de marca. Sim. Tem a preocupação de usar um tênis de marca, aquilo também já é uma vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Né? Agora o problema está em tudo que é exagero. Tudo que é exagero é demais. Né? Tudo que é exagero que é o problema. Então assim, o que na verdade tem é denominações que não permitem, né, que a pessoa que use um brinco, que use um cordão, que pinte o cabelo. Isso já é uma questão doutrinária de cada lugar, né? Já é uma questão de cada igreja, de cada denominação, né? Uma vez me perguntaram a respeito disso, porque a igreja tal não permite que faça isso, faça aquilo outro. Eu disse, amigo, você não está lá nessa igreja? Tô. Se você sabe que lá não permite, ainda que a Bíblia não dê sustentação para tudo isso aí, e você está lá, mas na Bíblia não diz isso. Beleza, a Bíblia não diz isso, mas você não está nessa igreja, e essa igreja não tem um estatuto, e não tem o estatuto, e tem ali os dogmas da igreja, tem a doutrina da igreja. Se você está lá e a doutrina da igreja diz isso, e você quer estar lá, se amolde a doutrina da igreja, e você não vai estar pecando. Mas se você está lá e você não se amolda a doutrina da igreja, você está sendo um rebelde. Você está se rebelando contra a doutrina da igreja que você quer estar. Se você quer estar lá, se amolde aos padrões de lá. Certo. Não, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz... Não, beleza. Ainda que a Bíblia não diga, mas a igreja tem as suas normas, as suas doutrinas, né? Então, ou você obedece, ou você respeita, ou você acha um lugar que você se encaixe, né? Você acha um lugar que você vai se encaixar. Ou então você continua lá e para de tretar, irmão. O problema é que hoje está todo mundo querendo tretar, né? A geração mimimi. Mimimi demais, cara. Né? E, pastor, na sua opinião, a questão da guerra na Ucrânia, na hora de pandemia, é sinal de fim dos tempos? É um apontamento também, né? Para te falar assim... eu não vou ser pontual nisso, porque é algo que eu não posso ser leviano, né? Tem muitos assuntos que a gente conversou aqui que a gente poderia... requeriria mais tempo, um estudo a respeito disso, mas quanto a esse tema aí, eu não vou ser leviano em te falar que não é, e nem te dizer que é, mas é um apontamento. Tudo que nós vivemos hoje é um indício de para onde a gente está caminhando, né? Certo. É um indício para onde a gente está caminhando. Tu lembra que acho que tem um ano já, né, o que lançou o Pix, não lembra? Lembro. Lançou o Pix tem mais de ano já, né? Então, um monte de gente dizendo, o Pix é do demônio, que o Pix é isso, o Pix revolucionou o mercado. É a marca da besta, porque o Pix é aquilo outro. Tinha várias caixinhas na internet perguntando para pastores, pastor, o Pix é do demônio? Né? Pix é do diabo, hoje não sei todo o quê, mundo usa Pix. Né? Aí todo mundo usa o Pix. Mas aí preste atenção, por que eu te falei isso? Imagina que no futuro tudo indica que o dinheiro espécie, a cédula, acabe, não é? Tudo indica isso. E qual é a melhor forma de alguém ter governo sobre a finança de todo o globo? É de forma em espécie virtual, ou virtual? Virtual, né? Então, virtual, o dinheiro de todo mundo vai estar lá. No dia que alguém quiser prender o dinheiro, todo mundo prende, né? Então, tudo isso são apontamentos para o fim, né? Tudo isso é apontamento para o fim. E aí já é uma questão escatológica, a gente gastaria muito tempo aqui, e também nem é uma área que, assim, que eu domine, não, né? A gente não tem muito tempo para falar sobre esses ramos da teologia aqui, porque o tempo é pouco. Pastor, e o que você acha de pastores no meio da política? Cara, eu acho que assim, cristãos no meio da política, pastores no meio da política, eu já na questão do pastor, eu acho que o pastor, para estar na política, ele tinha que ser vocacionado para isso, sabe? Vocacionado para isso. Era para ser vocacionado para essa área. Por exemplo, não ser, eu sou um pastor que eu tenho notoriedade no meu estado, ou eu tenho notoriedade nacional, e porque eu tenho essa notoriedade, tudo indica que
eu possa me eleger porque eu sou conhecido. Entendeu? Uhum. Porque eu sou conhecido, eu tenho muita notoriedade, eu tenho um nome, então assim, as pessoas vão votar em mim, então eu vou me eleger, eu tenho chance de me eleger. Só porque eu tenho um número de pessoas que me seguem. Então, para mim, é só aproveitar o hype que ele tem ali do conhecimento, da fama, do número de pessoas que o segue, para entrar na política para se beneficiar. Eu já não concordo. Mas alguém que vai exercer, de fato, o seu encargo dentro da política e vai fazer algo para contribuir para uma sociedade mais justa, né? Aí já é outra história. Então, assim, precisa de homens de Deus na política que preservem os valores da Bíblia, da família e que levantem essa bandeira? Precisa. Porque a gente vê muita gente, eu vejo muito, pastor, inclusive aqui eu já vi muito recentemente, de gente falando assim, eu não sei, pastor não tem que estar se metendo. Isso aí eu acho que é errado, porque mas se não se mete, vai deixar... Verdade, se os bons não se meterem, os maus vão tomar tudo de conta, né? Eu acho que é o não sei se é Martin Luther King Jr. que diz assim que o que me preocupa é o silêncio dos bons e não o grito dos maus. Eu não sei se é ele que diz, mas é mais ou menos essa frase. Então, assim, é o silêncio dos bons que me preocupa. Então, assim, tem homens de Deus que podem fazer a diferença na política. Mas tem uns que aproveitaram o hype e esses acabam se perdendo e acabam envergonhando a igreja. E outra coisa que eu não concordo é de o cara usar o seu conhecimento para se propagar na política ali e chegar a ser um pastor na política. E de repente ele é alguém que só faz projeto voltado para o povo cristão. Não, cara. Ele tem que fazer projetos para beneficiar toda a sociedade. E não só o público dele. Né? Não só a igreja. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa entender e a gente precisa colocar na balança, né? Então, por exemplo, aqui no Maranhão tem um pastor que eu admiro, que eu sigo, acompanho muita coisa dele, e na eleição passada ele foi candidato a deputado estadual, se eu não me engano. Ele ficou como suplente. E há um ano atrás, mais ou menos, o cara que estava como deputado precisou se afastar e quem assumiu foi ele. Ele é aqui da Baixada, pastor Ribinha. Ele é da Baixada e ele assumiu como deputado e ele trouxe vários projetos de relevância. Ele aproveitou esse tempo que ele ficou como deputado aqui no Maranhão, ele aproveitou esse tempo e trouxe vários projetos de relevância, não só para a igreja, mas para a sociedade. Então, a gente precisa entender, e é uma fala dele, que a gente precisa levar a igreja para fora do templo. Porque ser igreja só dentro do templo é fácil. A gente tem que ser igreja na sociedade, na política, tem que ser igreja na política, né? E fazendo projetos que beneficiam o todo e não apenas uma parcela. Né? Tem muito líder evangélico aí da bancada evangélica que está reclama quando o movimento quer ser, qual seja o movimento ali, levante uma bandeira. Por exemplo, o movimento LGBT levanta a bandeira e bota a pauta deles na mesa, né? Aí o pessoal reclama porque levantaram a bandeira e a pauta deles ali e querem se beneficiar. Mas tem muito pastor na política que só levanta também a sua bandeira e não faz nada que beneficie o todo. Geral, né? Então o governo, a posição de governo tem que ser para um todo e não para uma classe. Verdade. Né? Então, se você tem um pensamento classista, você pensa só no seu povo, você está sendo um egoísta ali, você não está expandindo o reino. Política errada. A política é errada. Então, assim, se o cara não é vocacionado para isso, cara, a tendência de dar ruim é muito grande. E a gente vê, né, vários escândalos aí de pastores envolvidos na política. E a gente tem que entender que a política também é um meio muito complicado, né? Muito complicado. Então, às vezes, o cara nem quer se corromper, né? Não quer se corromper, mas corrompem ele de alguma forma. De alguma forma, muito dinheiro, geralmente. Muito dinheiro, e às vezes o cara cita o nome do cara em algumas coisas, sei lá, cara. É complicado. Se não for vocacionado para isso, a chance de dar errado é muito grande. Certo. Pastor, agora para finalizar, que conselho você daria para quem é novo na fé? Cara,
Um conselho para quem é novo na fé. O meu conselho para quem é novo na fé é o mesmo para quem já tem uma caminhada com Cristo. Persevere na jornada, sabendo que é um processo de aperfeiçoamento dia por dia. Né? Jesus diz assim, a palavra diz assim, conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. Então, conhecer o Senhor não basta. Tem que prosseguir conhecendo o Senhor. Jesus disse que eu sou a porta das ovelhas. Então Jesus é a porta por onde alguém entra. Mas esse mesmo Jesus que diz que é a porta das ovelhas por onde alguém entra, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então o primeiro passo em conhecer é entrar pela porta da ovelha. E o segundo é prosseguir conhecendo, que é trilhar o caminho. E enquanto trilho o caminho, eu sou aperfeiçoado. Enquanto eu trilho o caminho, eu sou forjado. Enquanto eu trilho o caminho, eu sou lapidado e vou me tornando na jornada cada vez mais parecido com Jesus. Então, o meu conselho para todos aqueles que caminham na fé ou pretendem caminhar ou que ainda são fracos e precisam ser fortalecidos não tem outro jeito a não ser em Jesus. Em Jesus, trilhando o caminho, nós somos aperfeiçoados dia por dia. Em Jesus, trilhando o caminho, a gente vai aprendendo dia por dia. Né? Então, 2012 eu fui consagrado a pastor. 2012. Então, esse ano, em outubro, fazem 10 anos. Né? Mas eu estou só aprendendo, cara. Eu estou só aprendendo. Pode ser que daqui a um ano tem muita coisa que eu tenho dito aqui que eu mudei o meu pensamento. Ou que eu expandi o meu pensamento. Ou que eu tive uma nova compreensão. Verdade. Né? Então, assim, a cada dia que eu medito na palavra, ela é nova para mim. Ela se renova a cada dia. Então eu posso aprender outras coisas na caminhada. Eu posso aprender outras coisas na jornada. Então, isso é por quê? É porque eu não simplesmente entrei pela porta. Eu sigo trilhando o caminho. Enquanto eu trilho esse caminho, eu sou aperfeiçoado. Então, o meu conselho para todos que nos ouvem é: trilhe o caminho, se apegue em Jesus. Obstáculos sempre vão ter, problemas sempre vão ter, dificuldades sempre vão ter, contrapontos sempre vão existir, pensamentos diferentes sempre vão ter. Eu não preciso concordar com tudo. Você não precisa concordar com tudo que eu disse. Eu não preciso concordar com tudo que você disse. Ninguém precisa concordar com tudo. A gente só precisa se respeitar. Né? E o tempo vai dizendo. Né? Por que, no meu ponto de vista, tem muita militância ainda? Eu enxergo assim. As igrejas ainda, elas não são 100% unidas. Não, né? não. E sabe por que não são? É porque muitos líderes acham que unidade tem a ver com uniformidade. E ser unido não quer dizer ser uniforme. O que é uniformidade? É todo mundo vestido do mesmo jeito, né? O cara vai numa escola, tá todo mundo com uniforme ali, todo mundo com o mesmo uniforme, né? Então, na igreja, a gente nunca vai ter uniformidade. Uma denominação pensa de um jeito, outra crê de outro jeito, e assim vai. Né? Ainda hoje são muitas as teologias, são muitas as divergências. Tem os que dizem, eu sou de Calvino, eu sou de Armínio, é arminiano, é calvinista, é tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, e são muitas as ramificações da teologia para cada coisa. Muitos. Então, é muito. Então, assim, se eu for querer um pensamento igual para todo mundo, uniforme para todo mundo, a gente nunca vai conseguir ser unido. Nunca. Mas eu posso ser unido com uma pessoa, mesmo ela tendo pensamento diferente comigo. Então, assim, eu respeito ela, ela me respeita, e aquilo que é comum, a gente amplia, né? A gente maximiza. E aquilo que é diferença, é diferença. A gente pode até, de uma forma sensata, conversar e debater e chegar a algo em comum. Mas
sabendo que o que importa é aquilo que nos une, né? E maximizar aquilo. Então, assim, o meu conselho é: seja unido. Caminhe em unidade e não em uniformidade. E sigam no caminho, sendo aperfeiçoado dia por dia, respeitando os irmãos que pensam diferente, comungando do que a gente é igual e naquilo que a gente diverge, respeitando cada um a sua parte, né? E assim a gente vai seguindo o caminho, sendo aperfeiçoado, esperando um dia que toda a obra será aprovada no fogo. Aí a gente vai ver. Certo. Né? Pois é, pastor, esse foi o bate-papo. Pastor, convido o pessoal aí, fala aí onde é o endereço da igreja, se o pessoal quiser ir lá. Pô, cara, eu fico muito feliz com essa oportunidade, eu tô nervoso, e às vezes a gente nervoso aqui pelo novo método, né? A gente pode ter falado alguma coisa errada e alguma bobagem. Espero que você que nos ouve nos perdoe. E se quer nos conhecer um pouquinho mais, faça-nos uma visita na Igreja Marcados pela Cruz, na Rua João Teixeira. A Rua João Teixeira é aquela rua de acesso à Vila Celeste ali. Aquela rua da antiga Feira do Produtor. Antiga Feira do Produtor. O pessoal de Santa Luzia que subindo ali, bem na esquina da Rua do Poço, você vai ter a Igreja Marcados pela Cruz. A gente se reúne lá toda quarta-feira e todo domingo às 19h30. E a gente espera você, faça-nos uma visita. Se você ainda não segue a nossa página no Instagram, siga lá, Igreja Marcados pela Cruz. O meu Instagram é PR Weiner Ramos. Então, muito feliz em estar aqui. Espero que de alguma forma tenha contribuído com a sua vida. Pastor, eu vou falar uma coisa, todos aqui. Quem for lá uma vez vai querer ir outras vezes. Né? Eu fico grato. Volte sempre, né? E a gente vai se amando, se respeitando. Eu falo por experiência própria. Tem que ir mais vezes, pô. Tem que ir mais vezes. Tem que ir mais vezes até ficar de vez, entendeu? Certo. É o que eu tô te falando. Entra pela porta e prossegue o caminho. Vai indo até a hora que fica. Pastor, muito obrigado. Cara, foi um barrão te receber aqui, sabe que querido, mora no meu coração. Prazer, obrigado pelas orações. Amém, tamo junto. Sua, da pastora também, pastora Tati, amém. Um abraço. Amém. Quero trazer a pastora também um dia aqui para contar a história dela também. Vai vir, vai contar. Viu, e assim, é muita história para contar e é pouco tempo, né? Muita história. Quem sabe daqui um tempo a gente volta de novo para compartilhar mais um pouco. Certo. E espero que Deus tenha abençoado amém. A vida de todos aqueles que nos ouvem e de alguma forma trago clareza em algumas coisas, porque assim, se a gente vai aprofundar muito em um ponto, a gente acaba se estendendo demais, né? Verdade. Eu nem sei quanto tempo tem esse papo aí, eu acho que tem mais de 1h30 já. Tem. Pois é, galera. 2 horas ali. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Deus abençoe. Quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal, viu, gente? Isso. Valeu até o próximo Papo Mil Grau. Valeu. Valeu, pastor.